Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aí se dispondo desse tempo da vida de vocês para mais uma palestra. Legal? Então vamos começar. O tema é esse: síndrome do pânico e meu tirano interno. Já vou colocar aqui a primeira informação. A síndrome do pânico atinge aí 4%, pelo menos, em média 4% da população brasileira. Se isso continuar crescendo, e eventos como esse que está acontecendo agora, por conta do coronavírus e por conta do confinamento de muita gente, acaba aumentando esses medos, essas ansiedades, a tendência é que esse número cresça nessa faixa, em mulheres adolescentes e entre 35 e 40 anos de idade. E a tendência, por tudo que vem acontecendo no mundo, especialmente em situações como essa, é que é a previsão de que 20% da população mundial vai sofrer algum tipo de transtorno, algum transtorno mental, emocional, em algum momento da sua vida. Porque está cada vez mais aumentando os casos, tanto de síndrome do pânico, como de depressão. Tá? São os dois temas mais relevantes, mais atuais, mais presentes em relação a transtornos mentais e emocionais. Aí surge um vírus como esse, surge uma necessidade completamente nova na vida das pessoas. Esses transtornos, eles tendem a aumentar nas pessoas. Mas assim, quem me conhece e já viu palestras minhas anteriores, sabe que eu não gosto de ficar abordando as coisas mais tradicionais, ou usar os métodos mais tradicionais. Eu uso métodos mais alternativos, abordagens de uma forma diferente, e eu espero que aqui eu mostre isso para vocês também. Uma abordagem diferente, de uma forma diferente, como é que eu vou falar dessa síndrome. Então, eu comecei com esse dado. Olha só o que eu vou apresentar para vocês agora. Rapidamente, uma definição daquilo que é, de sintomas e de tratamento. Gente, qualquer lugar que vocês consultarem sobre isso, vocês vão achar. Até aqui eu não vou falar nada de novo. Então, olha só o que é uma descrição rápida do que é a síndrome do pânico. Um transtorno que é psicoemocional de ansiedade, então, basicamente, uma ansiedade bastante aflorada, bastante forte. Sensação de desespero inesperado, seguido de um medo muito grande. Tá? Então, também até aí nenhuma novidade. Quem passou por isso sabe bem o que é sentir um medo extremo como esse. E é um medo que é desproporcional. É um medo que é fora daquilo que a gente teria medo normalmente. Eu ter medo de uma situação totalmente nova, se eu vou, sei lá, saltar de paraquedas, eu tô com medo por conta de uma segurança que está envolvida com aquilo e eu nunca fiz, é natural sentir medo. Mas esse é um medo normal, é um medo proporcional ao que está acontecendo. Mas se eu começo a ter medos que são desproporcionais às coisas que eu estou vivendo no meu dia a dia, aí o bicho pega, tá? E finalmente aqui, ó, aflige o corpo, a mente e o emocional das pessoas. Então, até aqui nenhuma novidade. Qualquer lugar que vocês consultarem sobre o que é síndrome do pânico, vocês vão encontrar esse tipo de definição. Além disso, sintomas. Também sobre sintomas, é muito fácil consultar e eu vou passar rápido por eles. Se tiver ruim de ler aí, não se preocupa, eu vou falar aqui um por um. Você pode tomar nota aí à vontade, tá bom? Sensação de estar em perigo, dores pelo corpo, abdômen, cabeça e peito, muito comuns. Falta de ar e sensação de estar sufocando, formigamento, medo súbito e incontrolável da morte, aí um medo mais específico, como se qualquer coisa pudesse levar a pessoa a perder a vida. Ondas de calor e náuseas, isso também é muito comum. Taquicardia, tremores, calafrios e sudorese. E tontura e desmaio. Nem todo mundo sente todas essas sensações, todos esses sintomas, não apresenta todos eles. Mas às vezes apresenta alguns, um certo conjunto deles. Isso varia da intensidade também de pessoa para pessoa, mas esses são os mais comuns. E como eu disse, não estou apresentando assim, nenhuma novidade do que diz respeito àquilo que já está publicado amplamente, em tudo que é lugar, em tudo que é local, sites especializados nesse tema. São coisas básicas ainda sobre a síndrome do pânico, mas primeiro a gente precisa só equalizar algumas coisas a respeito desse tema. Legal? Então, aqui estão os sintomas. E por último, os tratamentos básicos recomendados que também são encontrados aí em qualquer lugar. Fiz um resumo deles, que é da seguinte forma. Tratamento psicoterapêutico e o psiquiátrico, caso necessário. Às vezes precisa entrar com remédio, medicamento, para poder aliviar aquela sensação da pessoa, para poder diminuir um pouco aquele medo excessivo e ela poder minimamente dar alguns passos na sua vida normal, vai diminuindo a sensação, o remédio apoia nesse sentido. Então, fazer um tratamento psicoterapêutico, ou seja, fazer uma terapia e, às vezes, o psiquiátrico junto. Técnicas de inteligência emocional diversas. Então, para quem me conhece, sabe que eu sou especialista em programação neurolinguística. Programação neurolinguística é uma das ferramentas que atua
aqui nas técnicas de inteligência emocional e mental, tá? Em reprogramações diversas. Ajuda bastante nesse cenário. E técnicas de meditação, técnicas voltadas a processo de respiração e tudo mais. Também, até aqui, nenhuma grande novidade. Se você fizer qualquer consulta na internet, vocês vão achar informações como essa. Dando continuidade. Até aqui, eu não falei nenhuma grande novidade sobre isso. A gente fez um alinhamento. Quem não sabia nada, ok, ótimo. Agora, fizemos um alinhamento sobre isso. E aí eu vou repetir, quem me acompanha sabe que eu nem gosto muito de ficar nas abordagens muito tradicionais. Eu gosto sempre de procurar e de estudar coisas que sejam diferentes para que as abordagens mais atuais e mais novas possam ajudar a gente a sair de problemas, de situações como essa da síndrome do pânico, de outros problemas e outros transtornos, de uma forma mais rápida. De uma forma, e não é só rápido, mas sem resultado, sem efetividade, de forma que seja efetiva. Então eu vou começar a partir de agora a apresentar algo que eu sei que pouca gente conhece, não é ninguém conhece, pouca gente conhece esse tipo de abordagem. Eu espero apresentar agora uma abordagem bem diferente a vocês, a respeito de como olhar para a síndrome do pânico de um jeito diferente, o que é esse tal de tirano interno, é dele que eu vou falar agora, e como espantar isso da nossa vida, mas de um jeito particular, ou seja, de um jeito que é como cada um funciona. Tá? Então, vamos lá. Agora, estava faltando justamente essa informação, que são as causas. Eu não tinha colocado isso de propósito, porque é a partir daqui que eu vou começar a apresentar algo diferente. Essas são as causas mais conhecidas e mais tradicionais. Tá? As causas mais conhecidas e mais tradicionais. Estresse, às vezes questões até de genética, que já foi comprovado que faz com que, por exemplo, uma pessoa não consiga produzir certos hormônios. Isso facilita ela entrar em situações de medo, de desespero, de uma forma mais fácil do que outras. Então, muitas vezes tem sim a questão genética envolvida, situações extremas de mudança, como enfermidade e morte de alguém próximo, ou experiências que são traumáticas. Eu vou falar muito também aqui de experiências traumáticas. Tá? Então, essas são as causas principais, também registradas e já muito conhecidas. A abordagem que eu quero trazer agora é o seguinte, é que essas causas elas estão relacionadas ao perfil individual de cada um. Cada um se conecta com o estresse, ou com a sua genética, ou com as suas situações de mudança. Do seu jeito, da sua forma, de acordo com a forma que você funciona, e que não é igual para todo mundo. Cada pessoa funciona de um jeito em função de uma personalidade que essa pessoa tem. Por exemplo, ninguém sente estresse da mesma forma que outra pessoa, exatamente pelos mesmos motivos e do mesmo jeito. E pelas mesmas causas. Então, aqui a gente entrou só num primeiro nível de causas, que é estresse, legal, mas qual é a causa do estresse? Então, a gente precisa buscar causas mais profundas. E aí essas causas, elas se conectam com o perfil de cada pessoa. Vamos entender aonde a gente vai chegar com isso. E é em função dessas causas que eu chego nesse desenho que apareceu aí, que é onde entra assim, o conjunto de coisas que que criam o nosso tirano interno. Ou seja, é como se criasse uma entidade dentro da gente que ficasse provocando esse medo e aumentando a intensidade dele à medida que certos eventos vão acontecendo. E por incrível que pareça, por mais que a gente dê nome de tirano, tudo bem, é um tirano e o nome é bem negativo. É como se alguém, sem ficar pedindo licença para você, estivesse comandando a sua vida. E ele está dentro de você. Ou seja, conscientemente, você não consegue simplesmente chegar e expulsá-lo de lá. Precisa cair algumas fichas, entender o que é que está alimentando esse tirano. Então, é claro que não é por escolha nem por fraqueza de ninguém que fica acontecendo isso. Que surge um tirano dentro da gente me colocando medo em situações que são desproporcionais, que é o que é a síndrome do pânico. Então, vamos entender como é que a gente alimenta isso. Então, tá aqui, ó, cada pessoa tem o seu próprio tirano interno. Tem uma forma muito própria de alimentar esse tirano e de fazer com que ele fique cada vez mais forte, cada vez mais intenso e ele tenha um poder sobre a nossa vida que, num primeiro momento, parece que eu não tenho controle nenhum sobre ele. Por isso, ele é um tirano. Então, vamos começar a tirar o poder dele. Mas para poder tirar o poder dele, eu preciso saber como é que o meu tirano funciona dentro de mim. O que alimenta ele? E o que alimenta ele é o que alimenta de uma forma muito diferente do que alimenta outra pessoa, o tirano de outra pessoa. E vocês vão ver aqui que em alguns casos é
extremamente oposto. O que alimenta um tirano, para outras pessoas é um tremendo alívio e não existe tirano nenhum por conta desse motivo, e vice-versa. Vai ficar mais claro a partir do momento que eu apresentar esse próximo dado para vocês. Primeiro, está aqui. Quem abre as portas para esse tirano somos nós mesmos. E de que forma? Por nós não conhecermos como a gente funciona, número 1. Número 2, por não respeitar como a gente funciona e não aceitar como a gente funciona. Então, uma coisa é reconhecer. Outra coisa é, à medida que eu reconheci, eu olhar para mim e falar, tá, eu sou desse jeito, esse sou eu. É olhar para o espelho e reconhecer que você é daquele jeito, mas não rejeitar essa figura, não rejeitar essa pessoa. Se eu não respeito, não aceito e não acolho quem é essa pessoa que está aqui dentro, quem sou eu e a minha personalidade, a minha forma de ser, a minha forma de existir, a minha forma de me comportar por conta de como eu funciono, se eu não respeitar isso, esse meu tirano ganha força. E ele ganha muita força. Então tá aqui, a gente é que acaba alimentando ele. Vamos para um próximo passo, então. Como é que funciona isso? Se cada um tem o seu tirano interno, cada um alimenta da sua maneira. Legal. Isso é uma informação básica. Vamos para a próxima. Portanto, não podemos enfrentar... Só cuida aqui, por favor, também. Pode desligar? Obrigado, Ju. Não podemos enfrentar tiranos diferentes da mesma forma. Não se pode enfrentar a síndrome do pânico de alguém que está lá com um tirano, com aquele formato, daquele jeito e daquela forma, tratar do mesmo jeito que eu vou tratar um outro que é alimentado de uma forma completamente diferente de uma outra pessoa. Então a gente precisa tratar cada um pela sua particularidade, pela sua forma de existir. Pode desligar o som aqui para mim, por favor. Tira o som aí de cima. Obrigado. Só um pequeno probleminha, como é ao vivo, como eu disse para vocês, pode acontecer todo tipo de coisa, a gente vai lidando aqui, não tem problema nenhum, vamos seguir aqui com a palestra. Pode tirar o som ali de cima, tá? Então, se a gente vai enfrentar cada um de um jeito, então vamos entender como cada um funciona. Então tá aqui. Essa primeira teoria é uma teoria básica que eu vou apresentar para vocês aqui, sobre como funciona cada personalidade. Então, olha só, cada pessoa tem uma personalidade. Consequentemente, tem um próprio tirano. E cada personalidade, então, cria esse tirano com aquelas características. E eu vou mostrar justamente que características são essas a vocês. Então, olha só. Cada um tem sua personalidade, cada um tem um tirano. E nós temos 5 tipos gerais de personalidade. E que são reveladas pelo nosso próprio corpo. Nosso corpo, nossa forma de expressão, eu aqui, sem precisar falar nada, o meu corpo já está mostrando um tipo de personalidade que está prevalecendo aqui em mim. E por que eu digo 5 tipos gerais? Porque assim, cada um desses 5, eles vão ganhando uma certa energia na minha vida. Eu vou dizer em que momento isso acontece. Até que num determinado momento eles se combinam, tem um que ganha mais força, tem outro que ganha menos. Eu tenho um pouco, pelo menos, de cada um desses 5 tipos dentro de mim, tá? Só que tem uns que ganham mais energia. Então, às vezes, é o primeiro e o último tipo a ser formado. Eles ganham mais energia do que os 3 do meio. Tudo bem, aí eu vou ter uma combinação desse último com esse primeiro. Não tem problema nenhum. Eu só preciso identificar quais personalidades de qual tipo prevalecendo. É aí que eu vou tirar aqui mais uma vez o som. Daqui de cima, por favor. Então, eu preciso identificar na pessoa, pelo corpo dela, eu consigo fazer essa avaliação. Como é que esses 5 tipos se combinam? Então, qual que ganhou mais energia, com qual mais que ele se combina e como é que a personalidade, então, da pessoa se formou. Esse estudo, ele vem de que começou com um psiquiatra, um psicanalista e naturalista chamado William Reich. Tá? Se não der para ler aqui, não tem problema, depois vocês me perguntam, eu mando por escrito o nome para vocês pesquisarem um pouco mais sobre quem é esse cara. Tá? É um psicanalista que, lá na década de 40, ele foi discípulo do Freud e começou a identificar essa questão do processo mental das pessoas e entender o perfil de personalidade de cada uma delas. E ele percebeu algo diferente do Freud. O Freud achava que corpo e mente são coisas completamente separadas. E o Freud só cuidava de mente. Tudo bem, ele é o pai da psicanálise. Ele é o primeiro cara que criou as primeiras teorias. E ele já foi um grande gênio por isso.
Só que, à medida que foram surgindo outros no meio do caminho, eles foram evoluindo essas teorias. E o Reich foi um dos primeiros a mostrar que, peraí, corpo e mente não estão separados. Eles são uma coisa só, eles estão interligados. Então, peraí, se eles estão interligados, será que eu tenho como entender a mente da pessoa analisando o corpo dela? E se eu souber de como funciona a mente, eu consigo entender consequências no corpo da pessoa? E foi isso que evoluiu desde aquela época e hoje está ficando cada vez mais divulgado, está ficando cada vez mais moderno e muito forte em processos terapêuticos. Tá? Tem me ajudado muito, particularmente, em atender meus clientes, minhas clientes, tá? Para poder identificar melhor os traços, as personalidades dessas pessoas e que problemas, que dificuldades que elas estão enfrentando. Então, começou com esse cara e também deu continuidade com outro cara, um psicanalista chamado Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética. Então, quem conhece um pouco mais dessa teoria aí, das teorias voltadas à bioenergética, a esses tratamentos que envolvem o corpo e a mente juntos, sabem também quem é esse cara, aonde a coisa começou e a relação que tem com essa teoria que eu estou apresentando, que o corpo fala sobre como a mente da pessoa funciona. Então, baseado nisso, voltando, eu tenho cada pessoa com uma personalidade geral, tem 5 personalidades distintas, 5 tipos distintos, e eles se combinam dentro de mim, mas tem 1, 2 ou 3, alguma coisa vai acontecer com a combinação desses 5 e vai apresentar quem sou eu, vai mostrar quem sou eu, e, portanto, são criados 5 tipos de tiranos diferentes, ou pelo menos 5 tipos básicos. E aí eles também se combinam à medida que uma personalidade ganha mais energia que a outra. Então tem um tirano que ganha mais energia do que o outro. E aí entra aquilo que eu falei agora há pouco. Cada tirano vai atuar de um jeito. Onde para uma pessoa ele atua de tal forma que ela fica com medo e com ansiedade. Mas se esse mesmo tirano tentasse entrar no corpo de outra pessoa, como se isso fosse possível, não é, mas imagine hipoteticamente que fosse possível. Tira esse tirano de uma pessoa, coloca dentro de outra. Essa outra pessoa vai sentir medo e ansiedade? Se ela tiver o perfil de personalidade oposta a essa primeira, para essa outra pessoa talvez não faça nem diferença. Esse tirano, ele simplesmente não tem força nenhuma, ele desaparece, ele morre. Só que como a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue simplesmente pegar com a mão e tirar, então a gente precisa entender qual é o perfil daquela pessoa e o que está alimentando aquele tirano. Vamos entender como é que isso funciona. Se são 5 tipos de tiranos, está aqui. Nós temos, então, 5 tipos de causas básicas diferentes para a síndrome do pânico. Então, se a gente puder atacar todas elas, a gente resolve tudo isso de uma vez só. A gente avança muito na questão da síndrome do pânico e consegue, no mínimo e muito rápido, já diminuir o efeito dela para que aos poucos ela vá saindo da pessoa. Tá? Mas eu preciso conhecer cada um desses tipos. Eu vou apresentar eles para vocês agora. Então, para isso, eu preciso falar justamente de uma redefinição da síndrome do pânico. Então, vamos lá. Eu vou redefinir de uma forma que assim, eu não vou jogar fora aquilo que já existe, mas eu quero acrescentar por conta dessa teoria que eu estou apresentando. De que forma que eu vou interpretar agora a síndrome do pânico? O que é a síndrome? Eu vou dizer da seguinte forma. É uma grande quantidade de energia, muito grande, que ela é desencadeada através do medo. E da ansiedade, que a ansiedade basicamente é o medo das coisas que vão acontecer depois. É o medo do futuro, é o medo do amanhã, é o medo das ocorrências, daquilo que vai acontecer comigo. Então, eu alimento esse tirano através de uma grande quantidade de energia. Só que, de novo, a grande quantidade de energia de acordo com o perfil daquela pessoa. Aquela pessoa gera uma certa energia por conta de uma particularidade dela, por conta de algo muito específico dela. Então, cada um tem uma forma de ter essa energia de uma forma muito alta dentro de si. Cada energia muda. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Beleza, e é ela que desencadeia todas aquelas sensações. Os sintomas, os mesmos, beleza. Vai continuar do mesmo jeito que funciona para todo mundo. Aquela sudorese, tremor, um medo muito grande, desproporcional, vai dar palpitação, suor, uma série de efeitos no corpo da pessoa. Não estou mudando nada em relação a isso, não estou trazendo nenhuma visão nova nesse sentido. A questão é que se eu olho para o corpo da pessoa e entendo aonde que as sensações estão mais extremas, eu consigo entender melhor como está funcionando aquele tirano. Porque também, como foi dito antes, nem todos sentem todas as sensações, todos aqueles sintomas. Então eu consigo entender quais são os principais, quais são os mais fortes. Eu consigo entender qual é a característica desse tirano que está mais forte e mais presente ali. Para quem tiver aí, quem estava no Instagram, tiver com dificuldade, quem conhece alguém que estava com o Instagram,
dar um toque para entrar aí nos outros canais, porque no Instagram assim, a conexão acabou caindo, é a única ferramenta que está com uma conexão um pouquinho mais fraca. Então, quem puder aí de alguma forma se conectar, mandar uma mensagem ou para dar um toque para quem estava só no Instagram, poder migrar para uma dessas duas ferramentas, a gente está continuando então por aqui. Se conseguir colocar novamente o Instagram, a Ju está me ajudando aqui, ela ativa novamente o Insta e a gente volta a fazer uma live por lá, tá? Continuando aqui então. Beleza, apresentei isso, então agora eu preciso apresentar o quê? Cada tipo de personalidade. Então vou começar aqui com o primeirão que apareceu. E assim, esse psicanalista que criou esses nomes, essas personalidades, ele usou lá a criatividade dele, a relação que ele tinha com as palavras e a forma desses nomes se conectarem com os comportamentos e os efeitos que davam nas pessoas. Então ele deu alguns nomes meio estranhos, até não se preocupe com isso, eu só estou mantendo aqui a fidelidade ao trabalho que ele fez e aos nomes que ele deu. A gente poderia, por exemplo, dar nomes novos, de acordo com situações mais atuais, não tem problema. Mas olha só o primeiro nome que aparece, é esquizoide. Tá? Eu, por exemplo, tenho bastante esquizoide dentro de mim. Tá? Para quem já viu alguns dos conteúdos que eu ofereci aí recentemente, e vou continuar dando aí ao longo das semanas mais conteúdos, eu falei sobre esse tipo aqui, que é aquele tipinho mundo da lua. Tá? Aquele pessoal que se desconecta fácil, você olha para os olhos da pessoa, parece que ela está olhando para o além. E de vez em quando ela se perde ela se perde lá no mundinho dela. E, é um pessoal sensacional, eu adoro. Eu adoro meu mundinho da lua. Então, o nome desse tipo é esquizoide. Olha as características principais dele. É uma pessoa que ela é muito mais mental e racional. As emoções dela são muito mais fracas, mais brandas. A conexão dessa pessoa é muito mais mental. É uma pessoa que, por conta disso, acaba desenvolvendo recursos de criatividade. É uma pessoa muito criativa. Tá? Ela gosta de ficar mais isolada, ela não gosta de se expor muito, não. Ela gosta de ficar mais no cantinho dela, na caverninha dela. E ela não gosta de rotina. Então, não querer exigir que uma pessoa dessa goste de coisas rotineiras, iguais, metódicas, sempre, essa pessoa não gosta. Então, esse tipo de personalidade é a personalidade esquizoide. O que eu não coloquei escrito, mas eu vou falar aqui para vocês. Quando que essa personalidade ela ganha energia na vida de uma pessoa? E aí vai ganhar pouco ou muito em função da experiência dela naquele momento. Tá? As 5 personalidades, aliás, vou começar já pelas 5 de uma forma geral. Começa desde a barriga da mãe, ou seja, desde a gestação, até a formação final da personalidade da pessoa, que vai ali até uns 5, 6 anos de idade. Ou seja, é só na infância que é formada a personalidade. A partir daí, são comportamentos que se desenvolvem e como que esses comportamentos eles se colocam, se apresentam em função da personalidade que já foi criada, já foi definida. Então, essa primeira, que é a do esquizoide, ela surge justamente na gestação, quando o bebê está ali na barriga da mãe. Tá? Vai até logo depois da pessoa nascer, no máximo até aí 1 mês à frente, essa personalidade está ganhando energia. E aí, como eu falei, ela pode ganhar muito ou ganhar pouco em função de como é a experiência desse bebê na barriga da mãe. E aqui, ó, vem o medo principal que esse tipo de personalidade sente, que é o medo de rejeição. Então, se ela teve muito medo, se ela sentiu os dramas da mãe na gestação por qualquer motivo, dor física, emocional, de algum tipo, a criança está conectada com a mãe. Se ela sente aquilo de alguma forma, qual é a primeira percepção que ela tem? De que a existência dela já não está sendo legal. Então, ela desenvolve já um medo de rejeição. Aquilo fica muito aflorado nessa pessoa. Ou seja, já a minha existência, ela não é aceita. E aí, por isso que ela vira uma pessoa muito mental, porque toda energia lá na barriga da mãe vai para proteger a parte principal dela. Bom, se a minha existência já não é muito bem-vinda, vou proteger aquilo que tem de principal para eu ter vida, que é o meu cérebro. Então, a energia vai para lá. Por isso, forma-se essa personalidade chamada esquizoide. Beleza. E aí, qual é o tirano que é criado, que é alimentado por conta desta personalidade? Tem um tirano específico. Então, tá aqui, ó, o gerador do seu tirano, que é a causa do pânico, muitas vezes, desse tipo de personalidade, ou a pessoa que tem essa personalidade mais aflorada, tá aqui. É excesso de exposição. Então, se essa pessoa tiver com muita frequência em público, em ambientes com muitas pessoas, ela se sente incomodada. Pensa só, ela tem medo de rejeição. Medo de rejeição é como as pessoas estão me aceitando. Se eu fico de forma muito comum na minha vida, no meio de muitas pessoas, são muitas pessoas dando aquele olhar negativo, ou do jeito que eu recebo.
Eu imaginando que as pessoas estão me rejeitando e estão dando um olhar negativo para mim. Então eu vou sentir o meu medo, o meu pânico de uma forma muito específica. Eu, no meio de públicos, de multidões e muito exposto, esse medo vai ficar muito forte. Então eu vou alimentar esse pânico desta forma. Excesso de atividade rotineira. Está aqui a relação. Se é uma pessoa que não gosta muito de rotina, coloca ela para trabalhar naquele tipo de trabalho onde a pessoa faz sempre a mesma coisa, de segunda a sexta, trabalhos muito operacionais. O que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ela vai lidar com rotinas com muita frequência, ou seja, com ambientes que não são agradáveis para ela, com situações e contextos que não são agradáveis, situações muito repetitivas, vão fazer com que esse medo e esse tipo de tirano acabe crescendo, acabe sendo alimentado dentro dela. E uma baixa autoestima, que aí eu vou apresentar essa baixa autoestima, para personalidades diferentes, ela funciona de forma diferente. Então, a baixa autoestima nesta pessoa, neste tipo de personalidade aflorada, é de não aceitar essa sua característica de ser mais mundinho da lua, de ir lá pro cantinho dela. De ir lá pro mundinho dela e dizer assim, de poder dizer pro mundo, eu não gosto de estar no meio de muita gente o tempo todo, eu quero ficar mais no meu canto, me respeita, aceita como eu sou. Então, se ela tem uma dificuldade em se aceitar, que é aquilo que eu falei antes, a pessoa precisa primeiro reconhecer e depois aceitar o seu perfil. A baixa autoestima dessa pessoa vem principalmente porque ela não entende ou não aceita a sua própria característica de ser assim, de se desconectar, de querer ficar muito sozinha, de não querer ficar em grandes multidões. Aí fica a família, amigos querendo estimular aquela pessoa o tempo todo. Não, você faz falta, você não está aqui, você devia estar mais presente, você quase não vem nas festas. Você ficar forçando a barra em cima desse tipo de pessoa é a pior coisa que tem. Porque é o tipo de personalidade que não quer estar muito em público. Ela quer estar mais no canto dela. Pronto, olha o tiraninho dela sendo alimentado. Se ela não se respeita, ela se coloca nessa situação. Aí vem o tal do tirano que é alimentado. O nosso inconsciente, o que ele faz? Tá bom, eu vou dar um jeito de te proteger. Eu vou te dar agora uma síndrome do pânico de presente para fazer você ter tanto medo, que por conta desse medo você vai dar um jeito de se isolar. E aí ele vem, por incrível que pareça, para ajudar. Só que ele te ajuda de uma forma extrema e que você sente todos os efeitos colaterais, como se fosse aquele grande remédio que vem com todos os efeitos colaterais de uma droga. É a mesma coisa. Então tá aqui um primeiro tipo de personalidade e um primeiro tipo de tirano. Gente, como ajudar, como apoiar uma pessoa dessa? Vocês mesmos podem agora já tirar suas próprias conclusões de como ser alguém que orienta ou que dá uma dica de como resolver isso na vida de uma pessoa dessa. Qual é a forma de resolver isso? Tá aqui, ó. Se ela tem medo de exposição, se ela tem medo de... Ela não se dá bem com muitas rotinas. Se ela tem uma baixa autoestima por conta de ser mundinho da lua. Então vamos oferecer exatamente o oposto desses excessos. Ela precisa se respeitar e se permitir ficar mais isolada em alguns momentos. Ela precisa ir lá para o cantinho dela, estimular a criatividade dela. Aí a cabeça dela vai para vários lugares. Ela vai fazer coisas diferentes, vai pensar em formas diferentes para resolver o problema, para criar alguma coisa nova, mas ela vai precisar estar no cantinho dela. Então, se você está tendo essas sensações e se identificou com esse traço, se respeite e vá para o seu cantinho. E diga para as pessoas, eu preciso ficar no meu canto. Me respeito, eu funciono assim, não é por nada contra você ou contra vocês, mas eu preciso me respeitar e vou pro meu cantinho, eu quero ficar um pouco mais isolado, eu gosto disso, eu me sinto bem assim. Então, essa pessoa, ela precisa ter o seu canto respeitado. Se ela fizer isso, esse tirano, ele perde força. Ele vai dizer, tá bom, eu não tenho mais por que ficar te colocando medo aqui para te forçar a fazer algo que tem a ver com o seu perfil. Tá bom, eu vou embora. É isso que ele vai fazer. Legal, falei do primeiro tipo. Agora eu vou falar do segundo. E olha só como vai surgir aquilo que eu falei do oposto. O tirano do tipo 2, que eu vou apresentar, é um tirano que tem as características exatamente opostas a esse. E como eu disse antes, não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito. Olha só como que é o segundo. A segunda personalidade, a personalidade que também recebeu daquele psicanalista o nome de oral. Tá? E aí é desenvolvido na primeira fase da infância ali, do 0, poucos meses ali, o primeiro mês logo depois que nasceu, até um ano e pouquinho de idade, que é a fase principalmente ali da amamentação desse bebê. Que cara é a personalidade, é quando a personalidade ganha mais energia.
tá? E vai ganhar mais ou menos em função de como é a experiência daquela criança. O que é desenvolvido de forma mais extrema numa pessoa que tem esta personalidade aflorada? Ela, sim, é bastante emocional e bastante sensitiva. Ela gosta muito de contato, de tato, de encostar, de carinho, de afeto. Ela gosta muito disso. Ela é bastante comunicativa, ela sorri bastante, ela gosta de estar com pessoas. Olha aí o oposto da outra. Ela adora estar com pessoas, quer conversar, quer ter gente ouvindo, quer estar falando. Ela quer estar trocando com pessoas o tempo todo. Medo de abandono. O medo principal desse tipo de personalidade já não é o da rejeição, é o do abandono. Qual que é a diferença da rejeição para o abandono? A da rejeição, o meu perfil, o meu jeito, a minha existência já nem é aceita. Qual é a diferença para o abandono? O abandono é, em algum momento, eu tive algo sim. Eu me senti aceito, cuidado, senti um carinho e, de repente, esse que está me dando carinho vai embora. Esse ou essa. Eu perco aquilo. Aí eu me sinto abandonado. Algo que em algum momento eu tive, vai embora e pronto, eu não tenho mais. E aí, olha só como eu falei, a característica é bem diferente, ela é oposta à primeira. Então, o tirano dessa pessoa vai ser alimentado de uma forma completamente diferente. É o oposto dela. Então, qual é o gerador desse tirano? Qual o causador do pânico em alguém com esta característica? É o excesso de isolamento. É a dificuldade em estar com pessoas conversando, trocando, tendo carinho, tendo afeto. Ela tendo dificuldade de não saber como se cuidar, se dar carinho, se dar afeto. Então, olha que tirano completamente diferente. Só por essa primeira característica. Se ela fica muito em isolamento, ela vai se sentir muito mal. Ela é comunicativa, então ela precisa colocar para fora, falar. Se ela não estiver falando, não tiver pessoas em volta dela que ela possa se sentir à vontade espontânea para conversar, vai começar a crescer um algo dentro dela. Olha aí a energia que eu falei. Síndrome do pânico é uma grande quantidade de energia que afeta aquela pessoa. A grande quantidade de energia nesse caso é o isolamento, é o não falar, é o não se comunicar, é a falta de carinho, de afeto. De repente aquilo vai crescendo, aquele abandono vai crescendo dentro dela. Vai crescendo, 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 até que uma hora vira um medo muito grande. Vira uma síndrome do pânico porque ela não sabe interpretar aquilo. E tem um tirano dentro dela dizendo assim, tá bom, eu vou agora dar um jeito de dar um grande medo em você. Isso faz com que essas pessoas fiquem ainda mais carentes. É completamente diferente. Continuando. Trauma desse tipo de pessoa costuma ter muito trauma de abandono familiar e também traumas relativos a abusos sexuais. Tá? É muito comum na pessoa que tem esse traço de personalidade aflorado, ela ter, se ela está passando por situações extremas, como síndrome do pânico, ou muitas vezes com a depressão, tá? Então aqui tem uma similaridade, pelo menos em algumas causas, em relação a esses sintomas, em relação a esses transtornos, traumas de abandono, o pai sair de casa, uma mãe abandonar, ou traumas relativos a abusos sexuais, é muito comum fazer com que em algum momento dispare um medo tão grande, porque ela quer muito estar com as pessoas, mas tem medo delas. E aí nasce uma grande síndrome do pânico. É o tipo de pessoa que, para ter esse tirano alimentado, ela acaba engolindo o choro. Pensa só aqui comigo, uma das formas de comunicação e dela colocar para fora, dela se conectar com pessoas, uma das formas, se ela sente bastante, ela precisa colocar esse sentimento para fora, demonstrar que ela está sentindo. Se a pessoa engole o choro, o que acontece com ela? Olha a quantidade de energia que ela guarda dentro dela. Se naturalmente a energia nela é para sair, é para ir para fora, ela está colocando tudo isso para dentro. E aí vira o quê? Uma palpitação, vira algo que muitas vezes dá enxaquecas na pessoa, dá dores no corpo, porque tem uma energia muito represada. Então, olha que forma completamente oposta. E olha o tipo de baixa autoestima dela. É bem diferente. É uma baixa autoestima por não aceitar as suas formas. Aí tem muita conexão com parte física, tá? É uma particularidade aqui desse tipo. É não aceitar as suas formas que são mais arredondadinhas e mais fofinhas, mais rechonchudas. Tá? Então, as pessoas que fisicamente apresentam essa característica de serem... a gente tem que tomar muito cuidado aí com os clichês e com aquilo que envolve preconceitos, tá, gente?
Então, quando eu falo assim, gordinho, fofinho, não é com nenhum tom pejorativo. Tá? É com a característica física mesmo da pessoa. Ela é mais fofinha. Olha para mim, eu sou do tipo mais magrinho. O esquizoide é do tipo mais magrinho. Quem é do tipo oral mais presente tem essas formas mais arredondadinhas mais presentes. Só que por conta de toda essa exigência da sociedade, esses preconceitos existentes, e principalmente por conta também de quando é mulher, tá? Por conta de todo o machismo que existe, de toda uma sociedade que foi construída de uma forma muito patriarcal aí dos últimos muitos anos, faz com que se exija da mulher uma certa beleza e as rechonchudinhas perdem espaço. Olha só o que acontece. Olha que absurdo isso. Então, um tipo de preconceito que faz com que aflore uma baixa autoestima dela mais forte e, muitas vezes, alimenta o tirano da síndrome do pânico e faz com que ela fique ainda com medo maior e mais forte de ir para o mundo e se apresentar às pessoas, que é o que essa pessoa quer. Ela quer se conectar com as pessoas. Então, essa baixa autoestima pode fazer com que esse medo aflore. E aí, dicas para poder ajudar uma pessoa dessa? De novo, é só olhar para as características principais dela e aqui, para aquilo que é o excesso, os excessos que fazem com que o tirano seja alimentado e fazer o oposto daquilo que alimenta o tirano. Então, excesso de isolamento. Essa pessoa, então, precisa estar com pessoas, precisa se comunicar, precisa falar, precisa se dar carinho, se dar afeto, se colocar em situações de mais conforto. Então, aqui eu já faço uma pausa até por conta do cenário que a gente está vivendo. Por conta do coronavírus. As pessoas estão sendo recomendadas a ficarem em casa. Eu estou aqui fazendo do meu jeito essa palestra da minha casa. O que é que essas pessoas, então, como é que essas pessoas vão lidar com essa questão de isolamento? Encontrem uma forma de falarem umas com as outras. Está aqui um jeito, eu estou dando uma palestra através de 3 ferramentas. Eu fiz na semana passada um happy hour com os meus amigos. De que forma? Pelo Zoom. E a gente riu, conversou, bateu papo, a gente se conectou. Não dá para fazer fisicamente, está tendo esse isolamento? Olha já tem uma perda muito grande nisso. Então vamos adaptar, vamos usar a criatividade de acordo com o perfil daquela pessoa. Então se você se identificou com isso, eu quero estar com pessoas, eu quero conversar, eu quero bater papo, eu não estou aguentando. Usa essas ferramentas. Não fique sozinho. Terapia. Terapia, eu estou atendendo praticamente todos os meus clientes por vídeo. Estou dando terapia normalmente, sem problema nenhum, à distância. Então não deixe de fazer a sua terapia, não deixe de conversar com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu vizinho, com os seus primos, com seus amigos, de N formas. Aqui, ó, pelo Zoom, por qualquer outra ferramenta, vídeo do WhatsApp, dá para fazer de várias formas. Mas esteja em contato com pessoas, converse. Tem várias outras no mesmo cenário que você, que tem essa mesma característica, querendo trocar. Então troque com essas pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo disso, muito pelo contrário. A forma de alimentar isso, de alimentar o tirano, é você ficar se isolando. Então, a forma de resolver é você se permitir trocar. Você precisa falar. Esse tipo de personalidade precisa disso. É por isso que muitos esquizoides, por exemplo, num cenário como esse, se a pessoa está tendo que se isolar, ele até gosta. Mas e se ele tem que se isolar com 2, 3 familiares? Aí a síndrome do pânico nele aumenta, porque as outras pessoas podem querer falar muito com ele e ele não quer. Então, como é que a gente vai respeitar o esquizoide num cenário como esse de ficar em casa? Ou você que está se identificando com o perfil esquizoide, vai lá e fala, gente, que legal, que bom que vocês estão aqui, que a gente está com saúde, que a gente está bem, mas eu quero ficar, às vezes, no meu cantinho. Então, usa o seu quarto, algum canto da sua casa que seja só seu, fique lá quanto você quiser e as outras pessoas precisam respeitar e entender. Então, para isso você precisa reconhecer, aceitar isso em você e se pronunciar, falar com as pessoas, olha, eu funciono assim. Me deixa no meu cantinho, senão eu vou ficar muito mal. E aí a gente vai aprendendo a lidar com os perfis que são diferentes, um vai lidando com o outro. Tá? Então, o esquizoide, ele também precisa ser respeitado nessa hora. Às vezes ele vai precisar ficar no quartinho dele, no quietinho, no canto, sem ninguém indo amolar. Muito bem, vamos para o terceiro tipo. Terceiro tipo, também cuidado aqui com o nome, tá? Porque o tipo 3, ele se chama psicopata. E aí não é para achar que é aquele transtorno da psicopatia, a patologia chamada psicopatia, tá? Não tem nada a ver com isso. É que, de novo, esse psicanalista foi muito criativo, encontrou algum tipo de similaridade com algum tipo de comportamento, decidiu dar esse nome, não se preocupe, tá? Se você
se identificar com o perfil psicopata não significa que você é um psicopata patológico, tá? Esquece a questão da patologia. Tá? Esquece a questão do serial killer dos filmes, que são psicopatas, nada a ver com isso. Tá? Vamos deixar bem alinhado isso aqui. Olha só a característica do perfil psicopata que é desenvolvido já na terceira fase de infância, que é de 1 ano e pouquinho de idade até uns 2 anos e meio. Tá? A criança já está se mexendo mais, a parte dos bracinhos já mexendo bastante, andar ainda está pouco, aprendendo a andar, e acaba desenvolvendo que perfil dela. Olha só, uma pessoa que ela é pouco emocional, tá? Ela não gosta de se expor, ela é bem pouco emocional, ela é muito mais racional, tá? E ela é bastante prática e objetiva. E ela gosta muito do quê? De negociar, de articular. Ela até gosta de estar com pessoas, mas é com esse objetivo. É com o objetivo de ter troca, de ter negociação. Essa pessoa é uma ótima vendedora. Tá? Vende que é uma maravilha, mas não necessariamente se conecta emocionalmente com coisas e pessoas. Mas ela gosta de articular, de ter outras pessoas para ter troca. Eu ganho e te dou alguma coisa, e todo mundo ganha, eu recebo e dou de volta. É muito comum essa pessoa ter esse comportamento. Então, ó, e ela também gosta de delegar, ela gosta de mandar os outros fazerem, ela é bastante observadora e também é bem sedutora, até porque ela quer atrair para poder fazer as negociações, então ela se torna também uma pessoa sedutora. E o medo que ela tem é de manipulação. Justamente porque ela acaba tendo muita troca com as pessoas. Pensa numa criança com 1 ano e pouco, o que a gente mais faz com ela? Manipula para tudo que é lado, e a criança não sabe, ela não tem poder de escolha, vai do colo de uma pessoa para outra o tempo todo. Acaba desenvolvendo um medo de manipulação muito grande. Então, o medo principal é a manipulação, ou seja, é a perda de autonomia. Eu estou sendo jogado para lá e para cá e não estou indo na direção que eu quero, não estou fazendo aquilo que eu quero, como eu quero. Então, se ela tem medo de manipulação, olha o tipo que está nascendo aqui. E aí, assim que eu vou, então, começar a alimentar o meu tirano. Se coisas em excesso acontecerem com essa pessoa, vai alimentar o tirano do perfil psicopata. Qual que é? Primeiro, excesso de atividade. Pensa só aqui comigo. Se ela gosta de delegar, vai adiantar ela fazer, ela ficar fazendo muita coisa, muitas atividades na mão dela e na responsabilidade dela, ela ser muito executora, ela vai começar a dar uma sensação muito ruim nela. Ela vai interagir pouco com pessoas, não vai delegar, não vai ter tanta troca, e vai começar a alimentar algo muito negativo dentro dela. Então, se ela tiver excesso de atividade para fazer, coisa só na responsabilidade dela, sem ela poder delegar para alguém, interagir com essa pessoa fazendo, outra pessoa faz uma parte, ela faz outra, não tendo esse tipo de troca, ela vai se sentir mal. Então, excesso de rotina. Aí, o excesso de rotina numa pessoa dessa é terrível. É outra coisa que vai derrubar essa pessoa, do mesmo jeito que o excesso de rotina no esquizoide também alimenta o tirano. Traumas voltados a mentiras e manipulação. Então, qualquer tipo de trauma associado com isso, me convenceram a fazer algo, não era bem aquilo que me venderam, que mostraram que seria, ter se sentido enganado pelos próprios pais. Traumas voltados a manipulação e mentira alimentam muito os grandes medos dessa pessoa. Por isso ela se torna também uma pessoa muito desconfiada. Para essa pessoa confiar em alguém é difícil. É bem difícil. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tiraninho aqui que está sendo alimentado. Tá? Pouca ou nenhuma autonomia. Então, está relacionado aqui a todo o resto. Se ela não tiver autonomia, se ela sentir que ela não tem autonomia na vida dela, se as coisas estão muito fora de controle, o nível de manipulação vai lá para cima. Ela vai se sentir controlada e manipulada o tempo todo, como se a vida dela estivesse na mão de outras pessoas. O que vai acontecer? Tiraninho sendo alimentado. E aí pode levar ao extremo dela sentir um pânico. Não é só ficar no nível de não confiar nas pessoas. É de achar que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa contra ela, porque os outros vão provocar isso. É muito comum isso aqui nesse tipo de perfil. Então, pouco ou nenhuma autonomia e baixa socialização. Uma pessoa que quer trocar, não se socializar, o que vai acontecer com ela? Se ela se sentir isolada. Ela não vai ter com quem trocar. Então, pensa em tudo isso aqui combinado, esses elementos aqui dos geradores de pânico combinado. O que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ela está indo completamente contra o seu perfil. Então, de novo, vamos agora ajudar a solucionar o problema dessa pessoa.
vamos fazer o inverso do que está aqui embaixo. Então, se você se identificou ou conhece alguém que tem esse perfil, olha só, cuidado com o excesso de atividades que você... Se você se identificou, cuidado com o excesso de atividades que você estiver fazendo, executando. Precisa ter um pouco mais de troca com as pessoas. Você faz uma parte, outra pessoa faz outra, vocês vão dando um jeito de combinar. Ah, mas Rodrigo, eu estou isolado agora. Legal. Então, dá um jeito de o que você precisar fazer, você faz. E se conecte com outras pessoas para entender um pouco mais do que elas estão fazendo, elas fazerem por vocês, nem que seja online, nem que seja alguma forma que não precise do contato físico. Mas cuidado com o excesso de atividade. Então, dá uma maneirada nisso, faça coisas diferentes. Então, saia também de rotinas. Tá? E, na terapia, o foco vai ser o que é que... De quem que eu estou duvidando tanto? Por que que eu estou desconfiando tanto das pessoas? O que está acontecendo com isso e por quê? Peraí, vai ser só uma mensagenzinha aqui rápida, vamos fechar para não atrapalhar. Pronto, voltando. Então, olha só, se eu tiver muito envolvido com esse tipo de coisa negativa, com baixa socialização, e aí a baixa socialização no cenário atual, como é que fica? Estou sozinho, preciso de troca. De novo, explore o máximo das ferramentas que a gente tem. Eu estou aqui dando uma palestra, depois vou dar outra, vou dar conteúdos, falem entre vocês, falem com familiares, falem com amigos. Comentei agora há pouco que eu fiz happy hour semana passada, vai ter happy hour essa semana de novo. Vou fazer happy hour. Como? De casa. Beleza. Vou dar risada com algumas pessoas. Pô, precisa fazer isso. Essa pessoa também precisa de socialização, precisa ter umas trocas, tal. Ela vai se sentir muito melhor. Ah, não deixa esse tirano ganhar força, não. Vamos fazer o contrário disso. Então, vai se identificando e percebendo qual que é a sua forma, então, particular de lidar com isso para aliviar sensações de ansiedade. E vamos agora para o quarto tipo. Olha o quarto tipo aqui. A masoquista. Esse nome também, de novo, cuidado, psicanalista, um cara muito criativo, há muitos anos atrás. Ele encontrou esse nomezinho para dar para essa pessoa. Não é o masoquista nem daquele do fetiche sexual ou qualquer coisa do tipo, ou do tipo bate que eu gosto. Não, relaxa, não tem nada a ver com isso, tá? Isso é outra coisa também, não é masoquista que a gente vê em serial killer, em filmes e coisa do tipo. Não, é um nomezinho que ele encontrou, parabéns para a criatividade dele e vamos seguir aqui. É uma personalidade que ela surge já ali na quarta fase da infância, que vai de 2 anos e meio, mais ou menos, até uns 3 e pouco, perto de 4 anos. E é a fase onde a criança começa a entender um pouco melhor o que é fazer cocô. É isso mesmo, tá? Na psicologia é muito conhecido como a fase anal, tá? É onde a criança começa a entender melhor o que é aquilo, porque os adultos, ou um irmãozinho mais velho, uma irmãzinha mais velha, vai lidando com aquilo de um jeito diferente. Ela, opa, peraí, o que é isso que está saindo de mim? E o pessoal está dizendo que tem que cheira mal, e fez cocô aqui, coisa do tipo. Ela começa a entender que tem uma visão negativa sobre algo que ela está produzindo. E é a fase onde ela começa a desenvolver, no corpo dela, de uma forma um pouco mais intensa, o esfíncter anal, ou seja, o controle sobre fazer cocô. Ela ainda não tem, e é nessa fase que ela vai começar a desenvolver mais. E ali surge esse tipo de personalidade. De novo, em alguns ganha mais energia, outros menos, e aí olha só o tipo de personalidade que surge. Características. Esta é uma pessoa, assim, bastante emocional, parecida lá com o tipo 2, a oral, só que com uma característica bem diferente. A oral gosta de colocar para fora, de contato, de tato, de estar com pessoas. Esse aqui é bastante emocional, só que não gosta de mostrar, não gosta de expor, não. Guarda tudo para ele, guarda tudo para ela. Não quer ficar expondo isso. Por que isso? Já vamos entender, olha só, outra característica. Bastante detalhista, tá? Constante e uma pessoa muito bem organizadora e bem planejadora. Ela planeja muito bem as coisas. E gosta de rotina. Essa gosta de rotina. De ter aquelas coisas programadas, certinho, saber como a coisa vai acontecer. Se a rotina vai mudar, se ela precisa saber com antecedência para se programar para aquilo, se preparar para aquilo. Mas ela gosta de rotina. Ela gosta de seguir orientações. Cuidado com o gosta de ser mandado. Não, cuidado com os extremos, tá? Ela gosta de seguir orientações. Então, tem alguém dizendo qual é a direção, a forma de resolver, ela vai lá e executa aquilo muito bem. Tá? E ela gosta também do seu cantinho, de ficar no seu cantinho, de ficar ali no seu mundinho, porque ela não gosta de expor as suas emoções.
E, consequentemente, olha o tipo de medo maior que nasce nela. Medo de exposição ou da humilhação. É uma pessoa que tem muito medo de se sentir dessa forma. Tudo aquilo que ela faz, tá? Ela tem uma conexão com execução muito forte. O que ela faz, ela precisa ter a certeza de que ela não está fazendo merda. Porque é o que ela fazia na infância e recebeu aquela visão negativa. Então, tudo aquilo que ela fizesse, se ela tiver a percepção de que ela está fazendo merda, de que aquilo não tem qualidade, não é bom, está tendo uma visão negativa sobre ela, ela vai se sentir muito mal. Ela vai se sentir exposta, ela vai se sentir muito envergonhada e muito humilhada. Essa é a dor principal desse traço. Então, vamos levar isso para o excesso para ver como é que o tirano é alimentado. Como que é alimentado? Está aqui, ó. Excesso de surpresas, de coisas variadas na vida dela, de coisas muito fora do controle dela. Essa pessoa vai surtar. Muita mudança em rotina numa pessoa dessa deixa ela completamente surtada. Você que se identificar com esse perfil, é importante você respeitar isso em você. Não quer muita variedade? Tudo bem. Você precisa ser respeitado. E procurar encontrar uma forma saudável de lidar com a necessidade de outras pessoas quererem ou gostarem de coisas novas. Você gosta muito das coisas mais como elas são, poucas mudanças, mudanças mais onde você se sente mais preparado para elas, se prepara com antecedência, tudo bem. Mas muita surpresa e o contrário também, né? Tá aqui, ó, falta de rotina e falta de padrões. Pronto, você deixa essa pessoa surtada. Ela precisa ter certos padrões, certas coisas que ela entende melhor como a coisa funciona de forma mais comum. Se tiver muita surpresa, coisa muito nova, muito diferente, essa pessoa vai ficar mal. Excesso disso vai deixar medo em excesso. Síndrome do pânico. Traumas com exposição e humilhação. Então, tudo aquilo que for um evento traumático da vida dela e foi de exposição, foi de humilhação, ela se sentir exposta e se sentir envergonhada, se sentir mal com isso, vai fazer com que esse perfil fique bastante aflorado. E se esses traumas forem revividos de alguma forma no dia a dia dela, faz com que essa síndrome aumente. Com que venha a síndrome do pânico. Para fazer o quê? Justamente para proteger a pessoa. Vou te dar uma síndrome do pânico para você poder se isolar e sair desse tipo de cenário. Ela é o tipo de pessoa que carrega o mundo nas costas. Então, se ela estiver carregando o mundo nas costas, vai aumentar a sensação de medo por conta da sobrecarga. Então, ó, especialmente problema dos outros. Então, ela carrega muitos problemas nas costas, especialmente problema dos outros. Então, para você que se identificou com esse perfil, cuidado. Não permita que problemas dos outros virem seus problemas. Você precisa ter uma atenção muito grande, muito forte com isso. Para tirar. As pessoas vão querer falar com você, por quê? Porque você que se identifica com esse traço, você é uma pessoa confiável. Porque você, olha lá em cima, é uma pessoa constante. É o tipo de pessoa que não é rápida, ela não é ligeira. Então não exige a rapidez de uma pessoa dessa. Não é rápida, mas ela é constante. Ela faz as coisas do começo até o fim. Pode confiar numa pessoa dessa. Só que tem gente que abusa. E se você que tem esse perfil aflorado como masoquista e permitir que alguém abuse de você e ficar ali dando ouvido para problema de todo mundo, isso aí vai virar uma sobrecarga em você. Então vai ter sobrecarga física, você vai sentir muitas dores, especialmente nas costas, e a coisa vai ficar forte a ponto de em algum momento te dar uma síndrome do pânico para você fugir de tudo que a gente à sua volta falando de problema. Então, não permita que isso aconteça. Você se identificou com isso, entenda como é que esse tirano é alimentado e tire isso de você. Excesso de exposição. Aqui, se é uma pessoa que gosta também do seu cantinho, ficar colocando muito ali, né, os holofotes nela, não vai ser legal. Não é o tipo de pessoa que quer estar nos holofotes. Ela quer ficar ali no background, no back-office, ali por trás fazendo as coisas e ter certeza que o que ela está fazendo bem feito. Ela não quer muita luz, não quer exposição. Então, permita-se ficar mais o quê? Isolado. Vamos agora ajudar a resolver os problemas dessa pessoa. Aqui, então, o excesso de surpresas atrapalha. Permita-se criar rotinas. Defina antes como que vai ser seu dia a dia, especialmente nesse cenário totalmente novo. Você está agora confinado em casa. Só saindo se for extremamente necessário.
Defina um pouco melhor que tipo de coisa você vai fazer ou produzir no seu dia a dia. Está fazendo home office, está trabalhando em casa? Tudo bem. Defina o que você vai fazer, como, de que jeito. Ter as coisas um pouco mais sob controle, sabendo qual vai ser a sua rotina, você vai se sentir melhor. Tenha certeza de ter coisas mais no seu controle. Essa doença está vindo, né? Esse vírus está vindo para tirar o controle das pessoas. Então procure fazer agora o contrário. Peraí, esse vírus está me forçando a isso? Deixa eu, dentro do cenário que eu tenho agora que viver, voltar a ter um controle. E ter os meus padrões, e ter as minhas rotinas. O que mais? Não permitir parar de ficar ouvindo o problema dos outros. Desliga. Tem que virar regra isso. Desliga, chega para as pessoas, e se forem as pessoas muito próximas, marido, mulher, pai, mãe, pessoas que são muito próximas e às vezes querem desabafar, sem brincadeira, eu vou falar sério, tá? Marca horário. Marca dia e hora. Olha, eu vou estar disponível para ouvir problemas de vocês a cada 15 dias. Pode fazer isso sem brincadeira, tô falando muito sério. Não permita que as pessoas fiquem descarregando em cima de você e você que vai ter a tendência de guardar suas emoções para você, não vai fazer nada, vai ficar quieto. Você não vai querer colocar suas emoções para fora, mas vai ficar ali de prontidão ouvindo todo mundo. Tá errado isso. Você vai se sentir sobrecarregado. Então não, você tem que se permitir só quando você estiver muito bem. Você está inteiro. Ok, hoje eu estou bem, estou disposto, tô bem para ouvir os problemas dos outros. Então, marca dia mesmo e horário. Peraí, esse dia eu sei que eu vou me permitir fazer isso. Nos outros da semana, não. Nos outros eu vou cuidar dos meus problemas. Isso não é egoísmo, tá? Isso é autoproteção. E isso é autovalorização. Egoísmo é eu ficar atendendo coisas e necessidades do meu ego e esquecendo completamente todo o resto e as outras pessoas. Não, isso não é egoísmo. Isso é autoproteção, é autovalorização. Reconhecendo o seu perfil e aceitando como você funciona. E isso sim é legal. Beleza? Então, tá aqui as dicas para esse tipo de pessoa. É outro tipo de tirano. Completamente diferente. Forma de tratamento, completamente diferente. Último tipo. Também, esquece o nome, a rígida. É o perfil da rígida. O rígido, a rígida, a rigidez. Que tipo de perfil é esse? Bom, ele é formado ali na última fase da infância, dos 3,5, 4 anos até 5, 5 e pouco, 6, varia um pouquinho aí de pessoa para pessoa. Como que é desenvolvido isso? É aquela última fase da criança onde ela começa a ter o primeiro entendimento, ainda que infantil e do jeito dela, do que é sexualidade. São as primeiras noções de sexualidade que uma criança tem. Ela começa a ter algumas sensações diferentes no seu corpo e começa a entender que papai e mamãe não são só o papai e a mamãe. Eles são também homem e mulher. Ela começa a ter a primeira noção do que é um homem e do que é uma mulher e o tipo de relação que eles têm. Aqui tem algo diferente. Tem um carinho diferente. Tem um beijinho. Tem isso que ela não está entendendo bem o que é, mas ela entende que tem mais valor. E aí começa a se desenvolver, então, mais essa fase nela. É na descoberta da sexualidade. Que tipo de característica, então, acaba aflorando quando a energia é muito forte nessa fase dessa criança e se essa personalidade, então, acaba ganhando bastante energia? Ela fica como? Também pouco emocional. Tá? E ela fica mais executora. Essa pessoa aqui, para fazer alguma coisa, é um verdadeiro tanque. Coloca a coisa na frente dela, ela faz uma atrás da outra. Faz 2, 3, 4, 5, 6, 10 coisas ao mesmo tempo se precisar. E faz com um sorriso de orelha a orelha. Faz muita, muita, muita coisa ao mesmo tempo mesmo. Ela é forte para isso. E ela gosta de fazer. Por que ela gosta de fazer? Cuidado com a expressão aqui, tá? Ela gosta de aparecer. Ela gosta de ser vista. Então, olha só. Gosta de fazer do seu jeito e também acabam sendo muito perfeccionistas. O lado do perfeccionismo acaba sendo um pouco negativo. Então, cuidado com isso, que é uma das dificuldades dessa pessoa. Elas são muito perfeccionistas, muito exigentes com elas mesmas e com os outros. Competitivas, porque se elas gostam de aparecer, elas não querem que ninguém apareça mais do que elas. Então, elas acabam se tornando muito competitivas. Gostam de aparecer, como eu falei, gostam de palco. É isso, gosta de aparecer isso, gosta de palco. Que as pessoas vejam o que ela está fazendo, como ela está fazendo. Ela gosta disso. Sexualidade mais aflorada, tá? É uma característica de sexualidade mais aflorada nessas pessoas, tanto de sensualidade como sexualidade, por isso ela é extremamente sedutora. E ela tem qual o principal medo? O da traição
e de se sentir excluída. Foi excluída porque tem outros tendo maior valor do que ela. Se ela tem esse traço principal aqui, da rigidez, forte nela, o medo de traição vai ser muito forte. Inclusive, é uma tendência muito grande em todos esses traços onde eu apresentei o medo, a pessoa, como mecanismo de defesa, fazer aquilo que é o maior medo. No esquizoide, se é de ser rejeitado, é rejeitar as pessoas. Na oral, de medo de ser abandonado, de abandonar as pessoas. É melhor se abandonar antes do que ser abandonado. O do manipulador, é melhor eu manipular do que me sentir manipulado. O do masoquista, é melhor o medo principal é da humilhação. Então, muitas vezes, ele se torna agressivo e humilha as pessoas, para que ele não seja exposto. E aqui, a pessoa, muitas vezes, ela se torna uma pessoa que acaba atraindo muito, excluindo muito outras pessoas, para que ela não se sinta excluída, pelo medo que ela tem de acontecer aquilo com ela. Isso quando acaba atuando como um mecanismo de defesa, como uma forma de atuar diante de um problema que ela ainda não tem ferramenta, não sabe como resolver de uma forma mais saudável. E aí, o tipo de tirano, então, que nasce dentro dela. Vamos pegar os excessos dela e vamos ver como é que os grandes medos surgem. Aqui. O excesso, então, de rotina, porque se ela gosta de aparecer, sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, não é legal para aquela pessoa. Ela vai querer fazer coisas diferentes. Por isso que ela se divide muito, às vezes se sente muito dividida. No trabalho, gosta de fazer 2, 3, 4, 5 coisas diferentes. Profissões completamente diferentes uma da outra. Faz uma coisa de manhã, outra tarde, outra noite. Então, se você dá um excesso de rotina e de atividades que também são reclusas, ou seja, muito isoladas, não são atividades que lidam com pessoas e que outros possam ver, ela vai se sentir muito mal. Excesso de controle sobre as coisas das pessoas. Cuidado com isso, porque por conta do perfeccionismo, vai fazer com que você queira ter muito as pessoas e as coisas sob seu controle. E esse controle vai fazer com que esse tirano seja muito alimentado. Com cuidado com isso, precisa abrir mão. A gente fala em terapia a frase, sai do controle. É muito comum um terapeuta, quem já ouviu isso de terapeuta já deve ter ouvido N vezes. Sai do controle. Para esse tipo de pessoa, precisa sair do controle. Olha como é diferente, por exemplo, do masoquista, que ele precisa ter a certeza que algumas coisas estão no seu controle. Aqui, se a pessoa fica com esse excesso de controle, fica num nível que às vezes chega até para desenvolver um toque, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, de ter comportamentos muito repetitivos, até ter certeza que aquilo está no controle da pessoa, ou isso daqui, esse excesso de controle trazendo síndrome do pânico. Tem traumas com traições e também abusos sexuais, é comum ter esses dois tipos de trauma, traições, pai e mãe traindo, depois nos seus relacionamentos, traições se repetindo, ou eventualmente, né, não é todos os casos, tá? É comum isso acontecer. Traumas relacionados a abusos sexuais diversos, de várias formas, mas abusos nesse sentido. E a sexualidade muito reprimida ou muito compulsiva. Porque como a sexualidade nesse tipo de perfil é muito aflorada, se ela estiver reprimida, ou seja, ela não está utilizando uma energia muito forte e muito poderosa, que é a energia do sexo, a energia da sexualidade. Se estiver muito reprimida, ela não está usando. Se aquela energia ficar lá dentro, vai fazer o quê? Vai estourar como uma grande síndrome do pânico ali dentro. E o que é o compulsivo? É aquele famoso, né, e famosa do vou transar com qualquer um, porque eu não quero criar muito vínculo, porque também tem dificuldade de confiança essa pessoa. Então, ela não consegue controlar bem a sua sexualidade e acaba tendo compulsão por sexo. Então, é uma outra coisa comum acontecer quando desenvolve síndrome do pânico. Porque ela fica com aquilo tão aflorado e tão solto e tão fora do controle dela, que aí acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico para poder deixar essa pessoa quieta. Então, os dois extremos, sexualidade muito reprimida ou muito descontrolada, faz com que a síndrome do pânico possa surgir. E a baixa autoestima, que nela funciona de um jeito diferente. Aqui é por causa do perfeccionismo. Porque, olha só, ela não é uma pessoa que principalmente não enxerga a sua própria beleza. No caso da oral, também não enxerga a sua própria beleza, com as suas características físicas. A característica física da rígida, qual que é? Como é desenvolvido mais naquela fase da descoberta de sexualidade, são os corpos mais harmônicos, mais proporcionais. Os corpos que acabam ficando mais esbeltos. Você olha para a pessoa, ela tem aquele sex appeal
muito maior, mais aflorado nela. Então, são pessoas que muitas vezes têm saindo também da questão dos estereótipos aí de beleza que todo mundo tem que achar que é bonito ou que não é. Sai do estereótipo do que é o padrão de beleza que você gosta ou que você curte. Mas a pressão da sociedade sobre certos tipos de beleza, por isso também tem muitas mulheres que sofrem aqui, por conta da pressão de ser bonita, de ser isso, de ser bem arredondada, de bumbum assim, de peito assim e tal. Fica uma exigência tão grande que ela não enxerga o seu próprio valor, não enxerga a sua própria beleza. O perfeccionismo faz ela não enxergar isso, e aí isso aumenta a baixa autoestima, faz com que a síndrome do pânico possa surgir também. Então, são grandes desencadeadores aqui. Beleza, o que eu vou fazer? Que tipo de dica eu vou dar para uma pessoa dessa? Numa terapia, que tipo de tratamento eu vou dar? Eu preciso dar um tratamento que é específico para ela. Tratar especificamente esse tirano. Então, olha só. Primeiro, eu preciso tirar ela de coisas tão rotineiras. Tem que precisar fazer coisas novas, coisas diferentes. Excesso de controle. A famosa frase, a gente vai continuar dizendo, sai do controle. Aprende a confiar em algumas pessoas. Dá chance para algumas pessoas, as que têm mais contato. Dá um pouco mais de chance para confiar e sai um pouco do controle. Tratar traumas relacionados à traição e abusos, ou seja, dar um novo significado para isso tudo e vai resolver síndrome do pânico rápido. E tratar a sexualidade. Não tem jeito, precisa tratar essa área. Então, se não tiver com qualidade, tiver muito reprimido, entender como é que está esse cenário para ela poder ter a sexualidade dela mais aflorada. Começando por onde? Com ela mesma. Seja homem ou seja mulher. No caso das mulheres, tem tabu maior ainda, né? De poder ter uma sexualidade aflorada só sua com você mesmo. E estou falando, sim, de masturbação. Tá? Isso tem a ver, aprender a lidar com masturbação, que é você aprender a lidar com o toque com você mesmo, ou com você mesmo, é importante para você poder perceber que tem uma energia muito forte dentro de você e ela é muito positiva. E aí vão entrar outras crenças por trás disso. Ai, pode, não pode. Gente, como eu falei, sinto muito. O meu trabalho, ele não é para ser igual dos outros. Tem que dar um jeito de conciliar com algumas crenças que muitas vezes vêm de religiões e de outros meios, de pessoas. Ah, pode, não pode. E a gente vai precisar colocar os dois ali, um de frente para o outro, e negociar e conversar. Isso pode, porque eu aprendi ou com o meu terapeuta ou com o médico, porque isso é importante. Mas a minha religião ensina que não. Vai precisar fazer algum tipo de acordo. Vai precisar entrar de alguma forma, alguém, que pode ser numa terapia, apoiando em fazer com que isso entre em acordo para que a pessoa se sinta bem com aquilo. Senão, ela vai, inclusive, se sentir muito mal, muita culpa por ter algo tão aflorado nela e ter alguém, uma entidade muito forte, reprimindo aquilo, dizendo que aquilo está errado. Então, aqui pega muito esse tipo de coisa. Então, a gente precisa tratar exatamente dessa forma, para poder diminuir essas sensações, tirar essas coisas negativas dessa pessoa e poder permitir que ela tenha uma vida muito mais à vontade, muito mais feliz, muito mais tranquila e tirando esses medos e expulsando daí a síndrome do pânico. Falei aqui dos 5 tipos. Vou falar rapidamente dos 5 tipos básicos físicos. O que é básico? É supondo que um desses traços seja assim o mais aflorado, e muito aflorado. Tá? O esquizoide, como eu falei, ele é mais magrinho, cabecinha mais tipo um ovinho, né? Mais alongada. A oral é uma pessoa mais fofinha, mais arredondadinha, braços, perninhas mais molinhos. O psicopata é aqueles formatos mais triangulares, triângulo de cabeça para baixo. Reto em cima e dá uma funilada, diminui embaixo, tronco, reto em cima, dá uma funilada na cintura, pernas, reto em cima, dá uma funilada lá na canela, tem canelinha fina, né? Coxa grossa, canelinha fina. Mas essa característica, depois do masoquista, corpos mais quadradinhos e troncudinhos. Os mais quadradinhos, rosto mais quadradinho, tronco mais quadradinho, pernas mais quadradinhas, quase que não dá para diferenciar ali até a grossura de coxa e batata. A pessoa é forte, ela é troncuda. E finalmente rígidos são os corpos que são mais harmônicos, mais proporcionais e são mais arredondados, corpinhos mais violão. Tanto em homem como em mulher isso, tá? Só que aí vem as combinações, como eu falei. A pessoa não tem um tipo só. Ela tem um percentual de cada um deles. Só que tem alguns que são mais altos, outros que são mais baixos. E aí vai moldando o corpo da pessoa de acordo com o percentual desses traços. Então, olhando para o corpo da pessoa, dá para saber características dela, dá para fazer essa medição.
é um dos trabalhos, por exemplo, que eu faço em terapia. Eu faço análise completa, eu faço esse tipo de análise completa corporal da pessoa para pegar o perfil exatamente como ele está distribuído nos 5 tipos, o percentual certinho de cada um, para poder saber quais são as principais características, potencialidades dessa pessoa e as principais dores que ela vive. Mas só de você pegar essas dicas e se identificar com esses padrões, você já pode se cuidar. E se não estiver conseguindo sozinho, você vai conseguir com terapeutas, pode tirar dúvida comigo, pode tirar dúvida com quem também conhecer desse assunto, porque é uma abordagem muito legal. Isso aqui ajuda a fazer com que tratamentos sejam mais específicos, tratamentos terapêuticos sejam mais específicos para aquela pessoa, para aquele tipo. Vocês perceberam agora como não dá para olhar para uma pessoa com síndrome do pânico na sua frente e simplesmente dizer faz isso ou faz aquilo, sem analisar o perfil dela? Tem orientações aqui que são completamente opostas umas às outras. O tipo de orientação que eu dou para um esquizoide é completamente diferente da orientação que eu dou para o moral, para tratar a síndrome de pânico de cada um. Elas se manifestam de jeitos, de formas completamente diferentes. Então eu preciso encarar aquele tirano e enfrentar e tratar, tirar ele dali de um jeito muito específico. O que a gente então tende agora a fazer? É isso daqui, ó. Se você entende como você funciona, onde a sua energia está reprimida, o seu tirano, ele perde a função. Ele não tem mais a necessidade de existir, ele vai embora. Porque ele está ali te trazendo um medo que, de alguma forma, por incrível que pareça, eu sei que é estranho isso, mas é como se fosse um presente para você. Eu vou te deixar com medo até para você entender como é que você funciona, criatura. Qual que é essa energia toda que tem aí dentro de você e que precisa sair. Só que para cada um vai sair de um jeito. É na comunicação como no oral? Então ela é desse jeito que vai ser para você. Ah, não, para o outro. É se isolando, explorando mais a sua criatividade, suas ideias? Vai explorar suas ideias. É aparecendo mais, executando mais, é subindo num palco? Vai fazer isso. Para cada um, esse tirano está dando um recado. Então vamos entender esse recado, que aí beleza, ele vai entender, pronto, não tem mais função aqui. Estou indo embora. E como eu falei, esse é um dos trabalhos que eu faço. Nas linhas terapêuticas que eu tenho, então vou dizer de uma forma resumida aqui, para quem não me conhece, a maioria dos que estão acompanhando já conhece as linhas que eu trabalho, então eu sou especialista em programação neurolinguística, que é a PNL, sou especialista em análise corporal, uso esse tipo de abordagem, que é desse psicanalista para poder avançar em processos terapêuticos, sou um psicanalista junguiano, então é um outro discípulo aí do Freud, o Carl Jung. O Jung é outro discípulo, uma outra linha legal, bacana também de se utilizar para entender melhor dinâmicas aí de infância, de traumas, enfim, série de conceitos, não vou entrar em detalhe aqui. Sou também psicodramatista, trabalho aí com traumas ancestrais, e, enfim, são linhas diversas. Tenho o meu instituto, onde eu dou curso de formação, estou revendo conceitos ali para poder me adaptar a esse cenário atual, e vamos fazer aqui coisas online? Vamos fazer sim. Gratuitas, mais para frente outras, com valor mais baixo para poder facilitar o acesso das pessoas. Então, vou aqui dar os próximos passos antes de abrir para perguntas, tá? Que próximos passos são esses? Primeiramente, vou colocar um trabalho meu à disposição em específico para as pessoas da área de saúde. É para qualquer pessoa que estiver sentindo um extremo emocional, estiver nessas síndromes, esses ataques de pânico, nas coisas mais extremas emocionais, eu já estou à disposição para fazer alguns atendimentos gratuitos. Mas especialmente você que é da área de saúde, porque vocês são as pessoas mais expostas e de quem a gente mais está dependendo agora. Enfermeiros, enfermeiras, pessoas que precisam lidar com as pessoas doentes e não tem outra escolha, porque é o seu trabalho. E é de vocês que a gente depende para poder sair dessas crises, para poder tratar as pessoas que estão indo para os hospitais. Então, para você que estiver aí nesse nível de exposição, tem gente, inclusive, sofrendo preconceito. Encontra alguém de jaleco branco, de qualquer coisa branca na rua, porque você teve que sair ou porque você desobedeceu e saiu mesmo e não está nem aí. E tem gente, inclusive, tendo preconceito com essas pessoas, achando que elas são agora as que vão espalhar o demônio pelo mundo. E não, são as pessoas que estão mais nos ajudando, que estão ajudando os doentes, são aquelas que estão se expondo mais, colocando suas famílias em risco. Né? Recentemente eu vi aí um médico numa chamada por vídeo aí ontem, que teve a oportunidade de ver aí um médico falando que ele tem a família dele, mas ele se isolou num flat. Ele vai lá fazer o seu trabalho e se isola num flat para não trazer risco para a sua própria família. Olha que baita exemplo. Então, se vocês se colocam nesse cenário, muitas vezes vocês sofrem algo mental e emocional que possa te atrapalhar. Então, eu estou à disposição de forma gratuita para conversar, para tratar terapeuticamente, se você estiver passando por esse tipo de cenário.
tá? Então, tá aqui um trabalho meu que está à disposição. E outros trabalhos voltados à análise corporal, como eu acabei de falar, que dá para ler bem por completo uma pessoa, entender tudo que ela está passando. Eu estou fazendo com valor agora bem mais baixo, tá? Quem tiver depois interesse, entre em contato comigo, não é hora de entrar em detalhe disso, mas pode depois entrar em contato comigo. Próximos passos que eu quero muito, preciso muito da ajuda e do apoio de vocês, vou mostrar rapidamente antes de abrir para perguntas. Primeiro passo é esse daqui. A maior parte agora dos vídeos, de conteúdos que eu vou começar a disponibilizar, tanto conteúdos gratuitos, tá, como esse, outras palestras e outros temas, eu vou colocar no novo canal do YouTube nosso. Tá? A gente refez toda a página, reviu o nosso canal, a gente começou ali do zero. E aí acontece uma coisa muito engraçada, até que eu apresentei para algumas pessoas. Né? Aqui está o endereço, não precisa se preocupar em anotar, não. Tá? Não precisa se preocupar em anotar isso. Esse aqui é o endereço do nosso canal. É a primeira vez que você cria, ele cria com uma sopa de letrinhas, um nome completamente ridículo, que, sabe, às vezes dá até vergonha de passar isso daqui para as pessoas. Mas o YouTube ele só vai liberar e poder dar agora o canal oficial do Instituto, que é Instituto Belmonte, certinho lá no nosso canal. Se você se inscrever e a gente tiver um número mínimo aí de inscritos, aí ele libera, porque sabe que eu serei bastante acompanhado, então vou colocar muitos vídeos lá, vou colocar cursos online, vou colocar uma série de coisas, mas para isso eu preciso que você agora entre. A Jussara vai postar agora nos comentários aí do Facebook, e eu vou fazer isso aqui agora aqui no chat do Zoom, colocar esse link para você fazer uma coisa muito rápida agora, é muito simples. Clica e se inscreve. Tá? É claro que é opcional, gente, é de coração que eu estou pedindo para que vocês façam isso. Tá? Então, a Jussara vai colocar um endereço agora, ali no Facebook, é só ver o nome dela. Ó, gente, o site é esse, clique e se inscreve. Você vai me ajudar a fazer com que o canal ele seja, então, mais visto, mais seguido. Você vai poder receber, inclusive, notificações de quando tem vídeo novo, tem aula, tem alguma coisa nova sendo colocada. Você vai poder acompanhar, não vai te fazer mal nenhum. E eu vou colocar aqui para todos vocês, cadê? Enviar aqui no bate-papo. Eu vou colocar aqui no Zoom qual é esse endereço. Muito bem. Para quem estiver no Zoom e só dar um cliquezinho aí e se inscrever, você já vai ajudar bastante ao Instituto a gente poder colocar vídeos e cada vez mais conteúdo. Quanto mais inscritos eu tenho, mais conteúdo eu consigo colocar, mais ferramentas eu tenho disponível lá no YouTube para poder dar conteúdo para vocês. Tá? Então, é uma coisa simples. Clicou, se inscreveu e depois tem um sininho lá, você pode habilitar aquele sininho, que é para ele sempre te comunicar quando tiver uma coisa nova. Quando tiver uma palestra nova, quando tiver um vídeo novo, ele vai te avisar. Quando eu estiver ao vivo fazendo alguma coisa, e você vai lá no canal para acompanhar. Legal? Então tá aí, foi disponibilizado isso. Próximo passo, eu vou disponibilizar uma outra coisa gratuita aqui para vocês. O que a gente mais quer nesse momento, o que a gente mais precisa num cenário como esse? De muita coisa online, de coisas que sejam de conteúdo relevante, importante, com valor, que eu espero que, por exemplo, o que eu apresentei para vocês tenha bastante valor, e que vocês, por exemplo, quando vai conversar com as pessoas, conversem por vídeo, de forma online. Então, tudo aquilo que é online e tem valor, a gente precisa utilizar. O conhecimento que eu acabei de apresentar para vocês, é uma formação que eu tenho, eu quero que o maior número de pessoas conheça isso também. Então, eu apresentei aqui o básico para vocês, bem básico, só para falar especificamente sobre a síndrome do pânico. Conhecer essa ferramenta, conhecer sobre o perfil corporal das pessoas e saber como lidar com elas ajuda de uma forma monstruosa em tudo que você pode imaginar na vida. Tudo. Você lidar com relacionamentos, no seu trabalho, quer trabalhar profissionalmente, vai, não tem problema nenhum, mas quer usar só para você, vai ser super útil. Então, eu vou disponibilizar aqui uma outra coisa. Esse pessoal com quem eu fiz a formação, que aqui o pessoal do Corpo Explica, é uma formação que ela é totalmente online, e antes disso eles dão um workshop onde eles falam muita coisa desses perfis, ensinam muito sobre esses perfis, em workshop gratuito, que vai acontecer agora em abril. Olha só o período que vai acontecer, justamente quando a gente mais precisa ficar em casa e ter coisas que nos estimulem a conhecer, a aprender, a lidar mais com pessoas, nesses diversos conflitos que às vezes acontecem por ter agora contato intenso com as pessoas. Vai ter workshop online gratuito deles, tudo por vídeo, tudo simples para você fazer da sua casa. Então, também, está aqui um link para você poder entrar e se inscrever nesse workshop deles. Gratuito, você vai colocar nome, e-mail e acabou. É uma inscrição super simples, vai acontecer de 6 a 13 de abril. E a Jussara acabou de colocar ali no Facebook também o canal para você, o link para você se inscrever. É só clicar, se inscreve nele. Tá? É super simples, pode fazer isso agora. É rápido, nome e e-mail, pronto, você está inscrito no workshop que vai ser gratuito.
eles vão dar 5 vídeos no período de 6 até 6 a 13 de abril. E depois, a partir do dia 14, libera lá a formação, vai ter um valor lá, e quem quiser faz, fica à vontade. Eles dividem lá em N vezes. Um curso que também é feito online, você pode fazer da sua casa. Tá? Olha aqui, ó, uma pessoa falando que eu já fiz esse workshop em 2018. Pode colocar isso, a Daniela, Távora, colocando aí seu depoimento, pode colocar em resumido aí se foi bom, se não foi. É um negócio sensacional. Ó, acabei de colocar aí no Zoom o link para você poder entrar, fazer sua inscrição no workshop gratuito. Tá? Essas coisas que são gratuitas e tem muito valor, vamos aproveitar, gente. Tá? Eu estou me colocando à disposição para várias coisas. O último recado que eu tenho, antes agora de abrir para perguntas, esse aqui foi o penúltimo, na verdade, agora o último. Na quarta-feira tem palestra de novo. Tá? Olha só o tipo de situação que a gente está vivendo. Muita gente tendo que trabalhar em casa. Muita gente fazendo home office. E tem muitos de vocês, ou conhecem muita gente, que tem filhos pequenos. E aí, como é para uma pessoa trabalhar em casa e ter que dar atenção para filho pequeno? Quem tem sabe do que eu estou dizendo. Como é que você divide as atenções? Como é que você fala para uma criança que ela tem que esperar, apesar do papai ou da mamãe estar aqui, estou em casa, mas eu estou trabalhando, mas eu tenho que trabalhar. Porque senão também as empresas vão ter sérios problemas, e a empresa tendo problema, você como funcionário tem problema se você for funcionário. Porque aí daqui a pouco ela tem que mandar a gente embora por conta desse cenário atual. Olha a maluquice toda que fica envolvida em torno de um tema desse. Então, quarta-feira, eu não vou estar sozinho, tá? Essas palestras que serão frequentes, eu tenho já a data dessa próxima palestra que é quarta-feira, e eu vou dar outra segunda-feira que vem. Tá? Segunda-feira que vem tem palestra de novo. Então, quarta-feira agora. Qual é o tema da quarta-feira? Eu vou estar com uma parceira minha, uma grande amiga, ex-aluna, queridona minha, Carla deve estar aí presente, e se quiser, Carla já pode dar um oizinho aí pro pessoal onde você estiver, tá? E ela vai dar essa palestra junto comigo, eu vou falar de uma parte daquilo que envolve aí as crianças e os adultos no meio desse home office todo, e ela vai entrar com uma parte muito legal, porque ela é uma pedagoga, tá? Ela conhece muito aí de como lidar com crianças, dá várias orientações para pais, faz muita coisa que tem pouco por aí também de orientação aos pais. O que fazer em certos cenários diante das crianças, especialmente no cenário atual. Eu sou obrigado a ficar em casa, como é que eu faço? Estou agora com as minhas crianças aqui no meu pé, o tempo todo comigo. Poxa, que negócio é esse? O que eu faço? Como é que eu lido com eles para não gerar um trauma, para não ser agressivo? Mas também preciso trabalhar, mas preciso dar atenção para eles, preciso colocar em atividades aí para eles ficarem ocupados. Como lidar com isso? Ela vai dar umas dicas que também não são dicas que a gente vê o tempo todo por aí. Tá? Vai ser uma palestra também de 1 hora, onde nós dois a gente vai se dividir e ela vai poder falar como lidar com crianças num cenário desse e o que a gente pode fazer de diferente para tirar a ansiedade delas, tá? Para atuar diretamente em cima de ansiedade. Tá? Então vai ser muito legal. Então, o tema da quarta-feira é crianças versus home office. São aliados ou são inimigos? Esse é o tema da quarta-feira. Segunda-feira que vem, já vou anunciar o tema da segunda-feira que vem, que vai ter palestra de novo. Eu vou apresentar codependência. Situação de codependência. A codependência pode estar deixando você doente e pode até te matar. Então vamos falar de codependência. Relações de codependência no cenário atual, a coisa fica ainda mais extrema. Então vamos aprender a lidar com isso de uma forma mais útil, mais saudável. Segunda-feira que vem. Então, quarta-feira às 8 horas da noite e segunda-feira que vem às 8 horas da noite. Vocês vão receber comunicados, entre em contato com o Instituto, se inscreve lá no Instituto, dá uma curtida lá no Instituto Belmonte no Facebook, segue no Instagram, porque a gente vai distribuir material, convidando vocês para as palestras e dando vários conteúdos aí de diversas formas. Eventualmente vai saindo alguns vídeos aí com alguns conteúdos pequenos, mais curtos, de 5 minutos, e palestra aí de 1 hora. Desculpe o tempo que se excedeu, são uns pequenos contratempos, aos poucos a gente vai ajustando, mas então, a partir de agora, estamos começando, então, está aberto para perguntas, dúvidas, comentários, comentários a gente faz no final. Eu vou ficar aqui por mais 1 hora e pouco, tirando dúvida. Então, ou você conhece alguém, ou você passa por certo problema, quer tirar alguma dúvida sobre o que eu apresentei aqui, ou como aquilo se conecta com algumas dos sintomas ou dos comportamentos que estão acontecendo aí com vocês ou com alguém próximo de vocês, coloquem suas dúvidas que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar uma pergunta do Zoom e vou responder.
Vou pegar depois uma pergunta do Facebook e vou responder. No Instagram acabou dando algum problema, se a gente conseguir voltar no Instagram, eu vou no Instagram também, quem estiver acompanhando o live aí no Instagram, eu vou lá, pego uma pergunta do Instagram e respondo também, tá? E é claro, aquilo que for possível, dentro do que tiver, dentro dos meus conhecimentos, estou aqui para me entregar para vocês, tá bom? Vamos começar dessa forma, enquanto vocês fazem aí as 2 inscrições que a gente sugeriu, que eu coloquei aí o link, tá? Tanto aí do YouTube, como nesse workshop, tá? Vai ser super, vai ser muito legal. Vamos começar com perguntas. Eu vou começar a primeira pergunta que surgiu, ela já surgiu no Facebook. Então, eu vou começar pelo Facebook, depois eu vou para o Zoom, depois eu vejo se tem no Instagram e vou fazendo essa sequência. Então, vamos começar aqui pelo Facebook, onde tem a pergunta aqui. Oi, Michele Freitas. Beijo para você. Rodrigo, como conversar com alguém que tem síndrome do pânico a buscar entendimento e tratamento? Alguma dica? Ótima pergunta, Michele. Olha só. A pessoa que tem a síndrome do pânico, o que ela sabe sobre ela? Ela sabe dizer o medo que ela tem. Ela às vezes não sabe dizer o porquê. Mas assim, eu tô com medo. Isso aqui me deixa desse jeito. Isso aqui me assusta. Isso aqui eu não quero sair daqui. Então, uma das formas é assim, primeiro, identificar o tipo da pessoa. Ah, mas eu não sei que tipo que é. Tudo bem. Então, vamos dar a dica básica. O que tem de mais básico no cenário atual? É não ficar sozinho. E aí, poder perguntar para a pessoa qual é a forma que você se sente mais seguro ou segura para poder receber a ajuda de alguém. Aí é onde você está. No seu quarto, na sua cama, de frente para o seu computador, mas que você apresente para ela a forma mais segura possível. E, claro, ainda assim, nem todo mundo vai aceitar, porque cada um tem a sua forma de lidar com o seu medo. Tá? O importante é para quem estiver oferecendo, não fazer, isso é muito importante que eu vou falar agora, tá? Não menosprezar tanto a dor que ela sente com a síndrome do pânico, como a escolha que ela faz de não receber ajuda, porque ela pode não estar recebendo ajuda, não aceitando uma indicação sua. Primeiro, porque ela pode estar enxergando em você alguém que está agressivo ou que não está entendendo o problema que ela tem. Então, ela não se sente entendida e compreendida. Então, mostre que você entende que ela está tendo algo que é fora do normal, que é uma síndrome, que é um transtorno. Então, demonstre empatia e apresente dessa forma. Fale assim, olha, não quero eu ser a pessoa que vai resolver seu problema, mas eu posso te indicar profissionais. Como você gostaria de receber isso? Quer que seja você vai poder fazer isso no seu quarto, no seu canto, de uma forma muito segura. As pessoas atendem por vídeo, tem vários outros terapeutas aí que vocês conhecem e que a gente está fazendo esses atendimentos à distância e para ajudar da melhor forma possível. Então, seja empático com essa pessoa. E seja empático, inclusive, em relação à escolha que ela tem, de dizer, não quero falar com ninguém. Espera o tempo dela. A gente precisa também respeitar a forma que ela tem de lidar com o que ela está sentindo. Às vezes ela tem um receio muito grande, justamente por não acreditar que os outros vão entender o que ela está sentindo, ela vai acabar desconfiando de você. Então, procure se colocar numa posição de quem é confiável. Então, primeiro ponto, não se coloque na posição de quem vai ser a pessoa para resolver o problema dela, mas que você vai poder oferecer algo ou um contato de alguém para ela começar a lidar com aquilo e ela vai saber que ela não está sozinha. Então, olha, você não está sozinho. Tem pessoas que podem te ajudar. Eu entendo o que você está passando. Eu entendo que você esteja passando por uma dificuldade. Demonstre uma empatia para ver se abre esse caminho, esse canal para falar com ela e dizer, olha, tem formas disso aqui ser resolvida, vai fazer uma terapia. Vai conversar com alguém, você pode se sentir melhor com a ajuda de um profissional. Mas principalmente se coloque de uma forma que que não seja agressiva, não é do tipo assim, poxa, você também não está fazendo nada em relação a isso. A pior coisa que uma pessoa que está sentindo isso pode sentir é que ela está sendo incompreendida. Que não estão entendendo o que ela tem. E é algo fora do normal. Lembra dos sintomas? Medo desproporcional. Então, o que ela está sentindo não é o mesmo tipo de medo que você sentiria. É um medo diferente. Ele é um medo mais extremo. Ele é um medo que tem outras características. Então, se apresente como sendo alguém que, no mínimo, se coloca na posição de entender e de oferecer, que seja através de um profissional, passa um contato e tal, pede para ela entrar em contato, para a coisa poder dar andamento. Tá? Para ela poder ser atendida.
mas demonstre isso e veja o que consegue. Não sei se você já passou por isso pessoalmente com alguém, tá? Mas se a dúvida persistir, me diz aí se eu respondi bem a sua pergunta ou não. Mas coloca aí nos comentários se tem algo mais específico em relação a essa dúvida e eu vou procurar esclarecer aqui, que eu vou ficar à vontade aqui com vocês, tá? Vamos para o Zoom agora, vou ver quem fez aqui alguma pergunta aqui. Tem uma boa pergunta aqui, legal, Adriana Marquezine. Olha só, se é possível mudar a personalidade já fixada, digo, uma pessoa que tem traços predominantes de uma personalidade ou outra, e se isso pode mudar? Legal sua pergunta. Olha, em termos de personalidade, não. O seu tipo é daquele tipo. Você tem aí uma certa combinação que faz com que você seja aquela pessoa. Ponto. Por isso que eu falei no começo a respeito de você, reconhecer, entender como você funciona e depois se aceitar e se respeitar. Porque a gente não muda isso. Formou-se a personalidade, para não dizer radicalmente que não muda, quando a gente faz a distribuição dos 5 tipos e pega o percentual de cada um, que o total, lógico, vai dar 100%, esses percentuais eles podem variar ao longo da vida em uma quantidade muito pequena. Eles vão variar 1, 2, 3%, o que não é relevante para mudar a característica da sua personalidade. Então, a sua personalidade é formada, você vai ter aquele perfil. O que muda é o quê? A forma de você lidar com ele. Se você estiver vivendo muito as dificuldades e as dores dele, você vai ter vários problemas, inclusive esse que a gente apresentou aqui da síndrome do pânico. Esse é um possível. Se você estiver vivendo mais os recursos da combinação do seu traço, você vai viver uma vida assim, nossa, linda e maravilhosa do jeito que você é. E diferente de outras pessoas. Cada pessoa tem o seu tipo, tá? Então, isso não muda. Não sei se eu já respondi também pergunta de outras pessoas que podem ser mais ou menos nessa linha, tá? Mas essa combinação não muda. O que muda é a forma de você lidar com ela, ou de uma forma mais saudável ou menos como é que ela está hoje, e a ideia é que você lide de uma forma mais saudável. Por isso a importância de se conhecer para poder saber como então explorar os melhores recursos que existem já dentro de você, dentro do seu tipo, das suas características. Respeite isso que é sensacional, é extremamente importante. E tem relação direta aqui com a questão da síndrome do pânico, que aí eu sei exatamente como que é a melhor forma de se tratar a síndrome daquela pessoa. Justamente porque ela tem aquele traço e não vai mudar. Legal? Se tiver alguma dúvida ainda a respeito disso, eu não respondi por completo, coloca aí seu comentário que eu passo aí depois. Deixa eu ver se no Insta tem alguma coisa. Não. Caiu o live do Insta, beleza, vamos continuar por aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida mais aqui no Facebook. Vai colocando aí, gente, não apareceu, não tá, se não aparecer novas dúvidas, perguntas específicas sobre essa questão aí dos traços e o síndrome do pânico, a síndrome do pânico em si, pessoas que vocês conhecem, assim que encerrarem as dúvidas, eu vou encerrar. Vou voltar aqui pro Zoom, tá? Então, lá no Facebook não apareceu nenhuma nova. E uma outra pergunta aqui depois eu volto para a sua pergunta, tá, Adriana? Que você colocou uma outra e eu vou responder primeiro aqui a do Andrew, ou quem tiver aqui no perfil dele, ó. É comum ter pessoas com uma personalidade equilibrada entre as personalidades. Por exemplo, 20% de cada tipo formar a personalidade dessa pessoa? E se sim, são casos mais difíceis de se tratar, lidar com um tirano formado? Excelente pergunta, olha só. Se acontecer esse cenário que ele acabou de descrever, então eu acabo tendo que é o que a gente diz de um gráfico mais distribuído das personalidades da pessoa. Tá? Se realmente empatar dos 5, 20, 20, 20, 20, é muito difícil encontrar. Mas esses gráficos que a gente chama de gráficos mais distribuídos, ou seja, sem grandes picos, então esses percentuais eles vão variar ali eles ficam às vezes numa faixa entre 15, 28, 29, né, o menor e o maior, então eles ficam mais distribuídos. O que acontece? O desafio para entender o que a pessoa está passando, ele é um pouco maior. Mas ele não chega a ser difícil, não é algo que é difícil de ser identificado. Eu só preciso, primeiro, a partir do momento que eu sei qual é o perfil daquela pessoa, ela tem aqui mais ou menos distribuído o perfil dela. Eu só preciso identificar como aquele medo está presente na vida dela. Em que situações? Porque o que vai acontecer é que ela vai variar muito entre os tipos de medo. Ora, ela está com medo do abandono.
Ora, ela está com medo da rejeição. Ora, ela está com medo de ser excluída ou de ser traída. Então, eu preciso fazer o quê? Só identificar qual o medo que está mais aflorado ou quais se apresentaram com uma quantidade maior nas emoções e nas sensações que ela está tendo. Então, ela mesma vai me dar dica. Por exemplo, se ela está sentindo um medo muito grande por conta de pessoas em volta dela, ela está se sentindo muito observada, ela está muito desconfiada. A desconfiança está muito presente. Eu já sei que tem 2 traços ali muito presentes em relação à desconfiança. Tem o da psicopatia e tem o da rigidez. Então, a gente vai tratar de acordo com as características daqueles 2 perfis em relação a esse medo maior. Ou então, não, o medo que está maior é um outro. Então, eu procuro identificar que cenários esses medos estão sendo apresentados, que sentimento ou sensação é esse que ela está tendo, e à medida que eu identifico isso, eu sei de qual é o traço que está mais predominante em dar esse medo para ela, em dar em alimentar esse tirano. Aí eu vou lá e trato. Então, por isso que, claro, não é uma coisa, para quem tem o gráfico distribuído, não é uma coisa assim tão simples, tão rápida. Quando eu já vejo o corpo da pessoa mostrando que ela vai ter pico, eu consigo responder mais rapidamente por isso. Quando é mais distribuído, eu só tenho esse trabalho de primeiro identificar melhor essa distribuição e depois identificar como o pânico está se apresentando na vida dela. Pela ausência ou pela presença de pessoas? Pela rotina ou pela falta de rotina? Eu vou identificando um pouquinho melhor para entender qual traço está presente. E se tem traumas envolvidos. Às vezes tem um ou outro trauma envolvido com um ou outro traço. E aí, pelo tipo do trauma, eu consigo identificar também de que forma aquela síndrome do pânico está presente na vida dela. Tá? Espero ter respondido aí. Se não respondi ou tem algo mais específico, coloca aí a pergunta de novo. Deixa eu passar de novo aqui agora pelo Facebook, que temos novas perguntas. Pelo Facebook, vamos lá, Evelyn. Existe a síndrome do pânico passageira devido à pandemia que vivemos? Ótima pergunta. Síndrome passageira, né? O que a gente espera é que, por conta do que está acontecendo, as pessoas não... A gente quer dar o maior número possível de conteúdos e apoios para que as pessoas não entrem em pânico, né? Agora, o medo específico relativo a esse cenário significa que, então, para aquela pessoa, esse cenário atual está sendo muito diferente e está sendo desencadeador de sentimentos e sensações muito extremas naquela pessoa. Então, a pergunta é, se existe a síndrome passageira, eu não vou dar esse nome de passageira. Ela está presente porque o que está acontecendo agora desencadeou aquilo nela. E ela pode sair antes do coronavírus ir embora? Pô, melhor que sim, né? Melhor que seja o quanto antes, porque o importante é a gente conseguir estar com sanidade, a gente estar bem, apesar do que está aí presente, apesar do vírus ainda estar presente, apesar das soluções ainda não estarem prontas. Deixa o pessoal aí estudar, deixa o pessoal avaliar medicamento, vacina, o que estão investigando aí. Deixa esse povo trabalhar, se não é a sua especialidade, e vamos trabalhar em ficar são, com a nossa sanidade, e sair do pânico, se tiver nesse pânico, quanto antes, usando, por exemplo, essa abordagem, tá? Aí ela vai ser passageira? Vai. À medida que a gente trata ela, não fica sozinha. À medida que a gente trata ela veio por conta disso, porque desencadeou esses medos que são completamente novos para muita gente, mas a gente trata e, ok, vamos agora seguir uma vida normal dentro da realidade atual, com essas dicas que eu dei. Vamos conversar mais com as pessoas aí online, vamos fazer happy hour por videoconferência, vamos arrumar formas aí de cada um, do seu jeito e da sua personalidade, se sentirem melhor. Tá? Então, sim, ela pode ser muito pontual. Pergunta que chegou pela E aí tem uma pergunta que chegou aqui por um canal de exceção. Manda. Se a pessoa que está vivenciando essa situação de agora criar ansiedade, se ela pode somatizar, por exemplo, uma falta de ar. Tá. Se a pessoa que está desencadeando, a pergunta que foi feita aqui por um canal alternativo é se isso pode gerar somatizações diferentes. Na verdade, não são diferentes, são sintomas muito parecidos aí com o da síndrome do pânico, tá? Então, quem tiver aqui fez essa pergunta, né? Se pode desencadear somatizações. Sim, a gente olha, como eu acabei de falar, mente e corpo, eles são uma coisa só. Então, existem algumas somatizações específicas. Por exemplo, ela sente uma somatização, no caso aí, de falta de ar. Então, é uma das que pode acabar mexendo com a pessoa nessa síndrome do pânico. De novo, a gente precisa pegar
o perfil dela, que características estão presentes para trazer a falta de ar. Se for esquizoide, tá no meio de muita gente, tem muita gente aí em cima dessa pessoa, ela tá confinada de um jeito que ela não consegue ficar isolada no canto dela. Vai chegar uma hora que vai somatizar e vai dar falta de ar. Então, peraí, ela precisa ganhar recurso para se manifestar e dizer, gente, por favor, me deixa aqui quieta no meu canto. Ó, eu tô até passando mal. A partir do momento que ela se isola, começa, e pode entrar, pode usar outras técnicas de respiração, de foco em respiração, sintomas vão diminuindo, vão mudando, daqui a pouco ela fica bem. Aí o sintoma passa. Mas sim, ela pode somatizar em situações diversas, em inflamações, por exemplo, mais específicas, em partes do corpo específicas, e aí a gente vai de novo entender o recado que aquele corpo dá versus o perfil da pessoa e por que aquela parte do corpo está se manifestando, por que aquela dor ou aquela inflamação está presente. Vai ter relação com o perfil dela e vai ter relação com algo que está em excesso. Se essa pessoa que está com falta de ar for mais do tipo oral, a oralidade está mais alta, aí é o contrário, ela está muito isolada. Então, pega o Zoom, pega o Facebook, pega vídeo do WhatsApp aí e vamos conversar com pessoas, vamos colocar isso para fora. Precisa chorar. Chora, coloca para fora. Então, vai depender do perfil da pessoa. Mas sim, somatizações podem acontecer. O corpo pode se manifestar de uma forma mais extrema por conta do pânico presente. E a gente precisa, o quanto antes, atacar as causas. Tem coisas que ajudam só no sintoma? Sim, você trabalhar num foco só em respiração, que são as técnicas, por exemplo, de meditação que tem, ou técnicas simples de respiração que ajudam muito com a ansiedade, muito. Então, foca só na respiração, fica fazendo uma respiração mais profunda e mais tranquila e fique focado na respiração, no ar que está entrando, no ar que está saindo. Aí são coisas que ajudam muito naquele sintoma mais imediato. Vai ajudar nesse sentido também, tá? Vamos lá, eu vou agora, para onde que eu vou? Já me perdi? No Facebook. Pergunta. Não, o Facebook eu respondi agora há pouco. Isso mesmo. Agora é aqui do Zoom. Aqui já falou do pânico do passageiro, se eu respondi. Deixa eu ver se tem uma pergunta diferente aqui. Olha, tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Eu vou tentar entender a pergunta e responder, mas é Luciana, que alguma relação entre pânico e o coronavírus, qual perfil está mais associado? Pode estar associado ao excesso de controle? Eu gostaria que você refizesse a pergunta, eu não consegui entender muito bem. Tá? Procura descrever um pouco mais o que é para eu poder pegar aqui a ideia e conseguir responder da melhor forma possível. Tem uma outra pergunta da Adriana. Tá bom? Aqui, isso. Como saber se temos a síndrome do pânico ou apenas alguns traços ou sintomas? Olha só. Boa pergunta essa, gente. Eu, particularmente, eu procuro não me conectar muito com os nomes em si, ou os rótulos em si. O que acontece? Porque essa é uma pergunta muito bem encaixada em relação a isso. Eu não gosto de virar para a pessoa e dizer você está com bastante medo, mas ainda não é uma síndrome do pânico. Não, você está com medo suficiente a ponto de ser uma síndrome do pânico. Eu me preocupo muito menos com isso e muito mais com o quê? Em tirar aquilo que mais incomoda da pessoa, em ajudar, em contribuir para que saia aquilo que é mais extremo da pessoa. Essa é a maior contribuição que eu procuro fazer. Mas aí, assim, como saber se tem a síndrome do pânico ou só alguns traços? A resposta mais simples e objetiva que teria disso é a síndrome do pânico é um medo desproporcional. É um medo que ele sai daquilo que é o proporcional ao evento que está te trazendo medo. Tem gente na minha casa e eu tô com medo. Peraí, é um ladrão com uma arma? Não, não é. As pessoas estão na minha casa, eu tô com medo de estar no meio delas. É um medo desproporcional. Ah, mas é proporcional se for alguém que está trazendo perigo. Então, se eu estou no nível desproporcional, eu posso dar o nome de síndrome do pânico. Agora, se ela está com algumas somatizações, com alguns medos que eles estão perto da desproporcionalidade, eu não vou me preocupar em dar um nome. Eu vou simplesmente procurar entender o cenário com a pessoa que está dando aquele medo para ela. Do que ela está com medo?
se teria uma forma diferente e melhor de lidar com aquilo. E com qual traço dela? Qual é o traço que está presente? Pronto. Então, aquilo já vai ajudar a lidar com aquele trauma, com aquele sintoma. Então, eu não procuro me focar em diagnóstico, em nome em si. Mas, basicamente, a resposta seria, é desproporcional? Então, está tendo uma síndrome do pânico. Não é desproporcional? Tem alguns medos excessivos, acontecendo com muita frequência, ou que você não está sabendo como lidar com eles. Tá bom, a gente não dá o nome de síndrome do pânico. Só isso. Mas eu não me preocupo com isso. A atuação vai ser praticamente igual na questão da solução por conta do traço dela, tá? Então, Adriana, se eu não respondi, ou tiver algum outro detalhe aí, por favor, me dá um complemento aí, me diz se a dúvida foi sanada ou não, tá? Deixa eu voltar pro Facebook. Vamos lá. Só precisaria que algumas perguntas fossem mais específicas, ficar muito genérica. A minha resposta vai acabar ficando muito genérica também, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de uma pergunta. Inácio, me ajuda aí. Inácio Lourenço, um trauma pode causar uma mudança brusca? Um trauma, ele pode a qualquer momento ser desencadeado, ser disparado na pessoa e gerar alguma mudança. Então, sim, pode. A resposta mais simples é essa. Se você puder depois ser um pouco mais específico em relação a isso, aí eu consigo dar mais detalhes. Mas sim, trauma gera mudanças na vida das pessoas e algumas mudanças bruscas, sim, porque é o efeito que o trauma tem. Ele é algo com uma intensidade emocional muito grande. Então, pode gerar mudanças bruscas, tá? Você pode colocar mais um pouco de detalhe aí, que eu procuro responder com mais detalhe também. E, então, deixa eu pegar aqui a outra pergunta, que é alguns perfis... Rafael Guimarães, grande Rafa, beijo para você. Alguns perfis explicam mais como lidar com a indecisão e grandes escolhas da vida. Alguns perfis explicam isso. Eu vou procurar não fugir do tema que a gente deu, tá, Rafa? E ficar mais aqui na síndrome do pânico. Então, eu vou te dar primeiro uma resposta muito simples e rápida em relação a isso. E aí, em outros canais, em outros cenários, ou em outro momento, a gente bate um papo. E sim, tem perfis que se conectam de uma forma mais intensa com questão aí de indecisões e tal. Tem sim, mas eu não vou entrar em detalhes agora, até por acabar fugindo um pouco do tema que é a síndrome do pânico, tá? Vamos voltar aqui e ver outras perguntas. Aqui, agora sim, Luciano, não consegui ver o nome completo, mas acho que a Luciana refazendo a pergunta. Obrigado, Lu. Perguntei quais dos perfis está mais associado à síndrome do pânico e coronavírus. Tem um dos perfis que você falou que está mais associado ao excesso de controle, que é a rígida, por exemplo. Ou a síndrome do... Peraí, senão... Deixa eu ver se eu entendo aqui a sua pergunta. Tem um dos perfis que você falou que está mais associado ao excesso de controle, que é a rígida. Isso mesmo. Por exemplo, ou a síndrome do pânico e perda de controle, por exemplo, financeiro, como medo de avião e tal. Olha só, Lu, vou ver se eu consigo responder isso que você acabou de perguntar, e se não, depois você coloca algum complemento aí e a gente vai ajustando, tá? Então, primeira parte do que você perguntou. Perguntei qual dos perfis está mais associado à síndrome do pânico e coronavírus. Não tem. Tá? Não tem. Todos eles podem se conectar com a questão do coronavírus, cada um do seu jeito, que é da forma que eu apresentei. A questão é o cenário que a pessoa se conecta. Dependendo do cenário, a pessoa vai estar muito exposta àquela situação de síndrome do pânico. Se ela fica muito isolada e ela é muito oral, então tiver isso muitas vezes, ela vai facilmente ser levada a essa síndrome. Como uma situação inversa, a pessoa que é esquizoide, ela está no meio de muita gente, ela precisa ficar mais isolada. Então, se ela for muito exposta a esse tipo de situação, ela vai ter a síndrome do pânico. Cada um vai ter dentro do seu cenário. Tá? Não existe uma estatística, uma questão também estatística, quais perfis que estão sofrendo mais com isso. Eu vou dar uma outra resposta agora, complementar a isso, que aí não é em relação à síndrome do pânico. Eu tenho um dado relativo, por exemplo, à depressão. Tá? Na depressão, por exemplo, eu estou respondendo que de alguma forma ele se relaciona com esses transtornos de níveis aí, assim, bastante altos, tá? E a depressão, isso é estatística, científica,
tá? Quem estuda isso mais profundamente, com quem eu estudei, apresentou resultados científicos que mostraram que a depressão tem sido maior, o percentual maior, o perfil maior que tem para as pessoas que têm depressão é o perfil da oralidade. E é simples até a gente entender isso por conta aqui do perfil, porque são pessoas que se conectam emocionalmente, mas com uma facilidade maior. Então, elas estão mais suscetíveis a uma descarga emocional mais forte, que é o que às vezes acaba levando à depressão. Então, estatisticamente falando, pessoas